certo? Fala pessoal, estamos aqui com mais um FinCorcast, o seu podcast sobre finanças corporativas. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Essa temporada que a gente vem aqui trazendo profissionais de excelência, profissionais que todo empresário gostaria de ter em seu time. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, né, Evandro? Temporada 2024 tá ficando pesada, hein, João? Cada vez um profissional mais competente que o outro. E hoje a gente tem aqui com a gente Taylor Henrique dos Santos. Prazer, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Evandro, João, colegas de longa data aí no mundo corporativo. Gostaria de agradecer o convite e vamos lá. É isso aí. Ô, Taylor, conta pro pessoal aí que tá nos ouvindo, quem que é o Taylor, da onde você veio, conta uma breve história pro pessoal conhecer, Que depois você a se gente formou? entra no momento de sugar sua mente empresarial. Bacana. Então vamos lá. O meu nome é Taylor Henrique dos Santos. Trabalho com finanças corporativas, aproximadamente cerca de 15 anos. Comecei relativamente muito novo. Minha formação ela é na área contábil, porém eu ingressei no mundo corporativo, depois eu escolhi a área por já estar atuando na contabilidade. Pós-contabilidade, eu fiz pós-graduação em controladoria, auditoria, formei também na área da saúde, fiz administração hospitalar, assim como gestão de custo hospitalar e gestão de pessoas também, uma especialização que eu fiz ali subsequente. Ou seja, gente, ele morou na escola, morou na Não para de faculdade. estudar, né? Se você fazer a conta aí dos anos, meses, é 15 anos de profissional, E vida acabou de profissional falar que tá começando outro agora. Tá começando outra? Estou tentando fazer uma nova especialização, acho que isso que me ajudou muito no ambiente corporativo, dentro dos segmentos que eu podia trabalhar, essa especialização contínua, né, para a gente estar sempre atualizado. Então ali, depois que eu ingressei na faculdade, cerca de 20, com 20 anos de idade, fui começando a ingressar de um curso de especialização após outro, para ter essa captação contínua, né. Legal, Taylor, mas assim, você já nasceu num berço que é acadêmico? Como é que foi? Conta um pouco pessoal, como você decidiu fazer faculdade, como você quis fazer os cursos. Conta um pouquinho aí se seu pai incentivou, sua família incentivou. Muito pelo contrário, Ivan. Jogando real. Venho de uma família ali muito humilde, que me dava apoio em todos os sentidos que eu precisava, porém essa busca mesmo por estudar e ir atrás foi algo que eu vi que era necessário caso eu quisesse sair do ciclo ali e conseguir algo mais, ter um desenvolvimento ali um pouco maior. Então, após o término do ensino médio, quando eu estava ali cursando, existiu a possibilidade de eu ingressar no primeiro trabalho através da Arprom, uma associação que tem aqui de empregos para jovens São José do Rio Preto, no município, que me ajudou muito, me alavancar, me colocar no mercado de trabalho. Até então, eu tinha feito só alguns trabalhos informais, então, com cerca de 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa instituição onde eu pude entrar e ali pós um curso eles direcionaram a gente para o mercado de trabalho. Foi um curso e logo no início ali com 16 anos já pude entender um pouquinho sobre competitividade, posicionamento, mercado. Assim que nós entramos ali, eu isso me recordo muito, eles fizeram uma palestra com a gente no qual eles passaram ali para a gente que ia ser cerca de 200 alunos que estariam ali Quantos trabalhando. anos você tinha, Taylor? 15 para 16 15 anos. para 16 anos. Eles começavam o curso, geralmente era 3 meses antes de você fazer 16. Na época, isso era por volta de 2000 e 2008, então você poderia iniciar no mercado de trabalho com 16 anos, Ainda com jovem existe a Arprom? aprendiz. Ainda existe? Eu acredito que sim, né? Tem a Arprom? Existe essa instituição. Quando eu trabalhei lá, ainda era voltado apenas para o público masculino. Hoje a gente já tem público masculino, feminino. E amplamente aí a gente vê várias empresas adotando o jovem aprendiz e é uma excelente fonte, uma excelente entrada no mercado de trabalho. É uma instituição que ensina muitos princípios e valores, além de técnicas de secretariados, finanças, para pessoas básicas conseguirem entender ali como se posicionar num ambiente de trabalho. Então é um curso, quando eu me formei, aproximadamente de 3 meses, mas que tem uma noção para mim poder dar os primeiros passos. E quanto tempo você ficou na Arprom? Eu fiquei na Arprom, foram 3 meses de curso, depois a gente faz um contrato. Esse contrato ele tem que findar até um mês antes de você fazer 18 anos. Então eu fiquei dos 16 aos 18, Aí cerca foi de pro Menor 24 Aprendiz. meses. Menor Aprendiz era um programa da Arprom ou era um... É um programa da Arprom. É um programa que você poderia ser contratado como CLT, como jovem aprendiz.
Então, na incorporação no que eu entrei, tinha essa parceria com a Arpron, onde vários jovens aprendizes eram encaminhados para lá. E o registro era pela Arpron, não pela empresa. Bacana. E a faculdade? Vamos indo para o lado da faculdade, né? Que a faculdade que nada mais é do que um estudo que te prepara para o mercado de trabalho. Exatamente. Qual a sua graduação? Contabilidade. Contabilidade. Por que você escolheu contabilidade? Conta um pouquinho. Quando foi essa virada de chave? Contabilidade foi algo assim que logo no início, quando a gente não tem muito, assim, não tinha muitas fontes de possibilidade de ingressar na faculdade, a empresa que eu atuava tinha um programa interno de bolsa de estudo. Só que essa bolsa de estudo tinha que estar ligado com a área de atuação que você já trabalhava. Então, no caso, eu era jovem aprendiz e trabalhava na contabilidade. Então, caso eu fosse pedir uma bolsa de estudo, Ou era tinha que estar isso? ligado assim. Não foi assim, eu tinha um sonho de medicina, não, Não, isso que você não, tinha que era fazer. isso. Para continuar empregado, era isso. Para continuar com minha fonte de renda, eu tinha que cursar contabilidade. Não, quando eu entrei na contabilidade, fui lá, teve o processo interno da empresa, consegui ser aprovado, consegui a bolsa de estudo e consegui a bolsa de estudo para a contabilidade. Quando eu entrei no curso da contabilidade, eu não sabia nem que era contabilidade. A gente tinha uma noção do que era administração. Eu só sabia Aí, que eu tinha uma pessoal, bolsa de estudo. vocês estão esperando aí ter um sentimento de gostar de algum curso, fazer uma. Como é que chama aquele teste? Teste vocacional. Não Não, o teve, negócio não é teve. assim, ó. Tô aqui, o que eu preciso fazer? É isso. Não teve. A conta, para mim, era simples. Eu ganhava R$ 800, a faculdade custava em torno de 700 e a bolsa era 700. Então, se eu não conseguiria custear a faculdade com o que eu recebia no montante naquele momento e a faculdade ser de forma gratuita. Então, era matemática, então eu sou exato, não fazer conta. É o boleto incentivado. São as contas motivacionais ali que tinham. Então, Nada era mais motivacional que um boleto. um boleto. Como jovem aprendiz na contabilidade, que eu exercia para saber de contabilidade. Na época, todos os balanços, todas as demonstrações tinham que ser impressos. Então, qual era a minha função dentro da contabilidade? Desenroscar a impressora. Então, a impressora enroscava, eu chegava lá, tirava os papéis, desenroscava e deixava ela contínua. Então, tinha lá aquelas impressão de livro caixa, razão, tudo mais. Então, minha função na contabilidade como jovem aprendiz simplesmente tinha uma impressora, eu ficava desenroscando. Esse era meu contato com números e E resultados. você foi contratado com 18 anos na mesma empresa que você estava na Arpron. Mesma empresa. Ah, tá. Cara, Continua assim. você tá falando isso aí. Hoje mesmo eu tive uma conversa com um profissional que ele é formado numa grande faculdade, formado na Universidade Federal de Uberlândia, uma faculdade top demais em ciências econômicas, e trabalha comigo em outra empresa aí. E aí ele tava falando, poxa, mas eu queria um trabalho mais complexo, eu queria. Porque passa por um momento que você contrata a pessoa no início do trabalho ali, quando ele é assistente, Sim. que ele faz alguns trabalhos mais repetitivos. Com Sim. 4 meses a pessoa querendo um trabalho mais complexo. Falei, Não. calma, essa nova geração, então ela não tem a paciência de passar pelo processo, né? Sim. Nossa geração já é mais acostumada a passar pelos processos de entrar num trabalho, numa empresa onde você praticamente carrega o piano mais pesado, Sim. depois com a graduação, o estudo, você começa a fazer trabalho mais complexo. E assim, tem um tempo também, e a gente é acostumado a esperar esse tempo. A nova geração não, né? Não, é assim. A gente trabalhava com as oportunidades que a gente tinha, no momento que a gente tinha, e tentava fazer o melhor com o que a gente tinha ali na mão naquele segmento. Tanto que quando eu iniciei a desenroscar a impressora, teoricamente foi até uma promoção que eu tive. Quando tinha o jovem aprendiz interno e os externo. Eu entrei como jovem aprendiz externo, então eu entrei para fazer banco. Como funcionava? Chegava na empresa, Um ia carro no com ar-condicionado, financeiro. era te dado na mão, não? Não? O que era, então? Na época pastinha. tinha uma pastinha, E uma dava uma bicicleta. loja para você, cheques, dinheiro, né, dava ali para você uma pastinha, e tinha aqui, quem é de São José do Rio Preto vai conhecer, tem uma avenida famosa aqui que é a Badibacite, a gente trabalhava no final da Badibacite, então a gente pegava ali o malote e saía em todos os bancos fazendo o processo bancário, não tinha Pix, não tinha transferência, não tinha TED, DOC, era bem no início ali, tinha muitas taxas, então as operações eram manual, então o jovem aprendiz fazia como se fosse um serviço de office boy, só que a pé. Então a gente pegava aquele sol ali das 11 até as 3 da tarde para sair fazendo banco. Muitas vezes, quando você terminava e retornava ao ambiente de trabalho, você se deparava com um cheque novo. Então você tinha que voltar novamente. E você tinha que torcer, que quando você voltava por volta ali das 3, 3 e meia, para ser um banco próximo. Quando era mais longe, você tinha lá 10 minutos para atravessar
ou Nossa. a abadia toda. Então a gente até ali no começo já começava a fazer um relacionamento que era bacana, isso vai desenvolvendo dentro do ambiente de trabalho. Então a gente começava já a fazer amizade com segurança, com o pessoal do banco. Por caso você chegasse atrasado, um pouco mais próximo das 4, ele deixava você entrar, depois ter expediente para conseguir fazer alguma operação. Então, você Ou tinha que ter um seja, a relacionamento. habilidade ali de relacionamento para poder abrir portas, Exatamente, a gente literalmente. ia começar a desenvolver. Então já até tinha, assim, quem que é que a gente falava que era os guardinhas mais safos na época. Então, assim, a gente sabia que determinado guardinha, 3:30 da tarde, 20 para as 4, não adiantava mandar no banco porque não tinha abertura. Agora, um outro, você mandava lá, às vezes 10 para as 4, 4 horas, já tinha um relacionamento maior que ia conseguir fazer a operação. Então, a gente ia criando esse relacionamento para ter esse destaque dentro da empresa, que um eventual enrosco ali, alguma operação, a gente ia conseguir fazer Legal, acontecer. bacana. Então, esse período, então você estava ainda na faculdade, estudando. Esse jovem aprendiz ainda não, Ainda estava no não. ensino Ensino médio. médio, Eu depois. terminei ali o segundo e o terceiro ano dentro da Arpron. No momento da faculdade, você já estava atuando também na área da contabilidade. Aí no momento da faculdade, quando eu terminei ali o jovem aprendiz, eu fui efetivado. Assim, quando eu fui efetivado, a empresa que eu trabalhava exigia que você tinha que ter no mínimo um ano para poder prestar a bolsa de estudo. E eu não tinha esse ano, que eram os requisitos que tinha, e eu tinha que estar estudando para continuar dando segmento dentro da empresa. Nesse meio tempo surgiu a possibilidade de fazer o tiro de guerra, aqui em São José do Rio Preto também, no qual eu ingressei, e fiquei lá por mais um ano. Então, quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz um ano de tiro de guerra, me dediquei ele por cerca de mais um ano. Fazendo o tiro de guerra, eu arrumei um outro serviço para complementar a minha renda após esse primeiro emprego. Aí um trabalho informal, mas que servia ali como complemento de renda. Aí no ano seguinte, após um ano do término do meu ensino médio, que aí eu fui ingressar na faculdade de contabilidade. Legal. E aí, avançando um pouco, Taylor, Sim. depois de formado, né? Porque existe duas gerações antes da nossa, ou talvez uma, que não teve tanto acesso assim ao nível superior. O Brasil ainda tem um pouco, percentualmente, é pequeno o pessoal que atinge o nível superior, né? O Brasil é um gigante que é continental. E aí mudou a sua vida ter feito um nível superior, ter feito uma faculdade? Mudou em vários aspectos. Primeiro, por ter feito contabilidade, eu sempre gostei muito de finança corporativa. Eu tive acesso a uma coisa que é muito escasso para os brasileiros, que é acesso à educação financeira. Então, a possibilidade também de, dentro da minha graduação, poder entender um pouco sobre investimento, sobre reserva de emergência, algumas coisas como investimento, seja de uma forma mais conservadora, em títulos públicos, mas isso ajudou a abrir a minha mente para entender como funcionava o mercado e até mesmo dentro da própria faculdade, eles começam a dar muito insight de onde você pode chegar, o que você pode fazer, atuação. Então, eu acho que a faculdade em si, ela acaba sendo ali ela acaba mudando teu mindset, sabendo que você pode ir além. Então, um grande fator dentro da minha faculdade foi entender que eu tinha um potencial muito grande pelas notas que eu tirava, pelas habilidades que eu tinha ali com os meus amigos, foi fazer um network bacana com meus colegas e entender que eu poderia ir além da faculdade. E assim, você tava com a mente aberta, né, João? Não adianta fazer, porque tem muita gente que faz a faculdade, mas não entende nada do que está sendo colocado ali para ele. A Quando tá com a faculdade mente não fechada. garante nada, na Não garante verdade. nada. Não É garante você que tava nada. com sede de Sim, aprendizagem, né? Viu uma oportunidade, fala, cara, não quero voltar para aquela bicicleta, o sim. sol quente, não. Vou pegar firme aqui, né? E quando você terminou a faculdade, você imaginava que você estaria no cargo que você está hoje? Chegaria no nível que você conseguiu alcançar? Você é João, novo ainda, você tem quantos anos? tenho 31 anos. 31. 31 anos. Eu almejava chegar onde eu cheguei. Assim como eu tenho planos futuros, então acho que a nossa ideia é sempre sonhar, colocar uma meta, buscar e tentar desenvolver. Então eu sempre tive esse sonho, tanto de abrir um negócio, tentar empreender, assim como crescer no mundo corporativo. Mas dizer assim, entre você sonhar e ver o sonho se tornar realidade é algo muito satisfatório, mas é algo que a gente não tinha certeza se aquilo realmente poderia se concretizar ou não. O mercado de trabalho é muito competitivo, tem muitas pessoas boas, então vai muito esforço e muita dedicação para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente almeja, né? Legal. E o sonho é assim, ele parece impossível, é só um sonho mesmo, mas a cada passo dado, a cada conquista realizada, ele fica mais próximo. E aí quando você chega naquele patamar que você nem imaginava Já, que ia chegar, aí você sim, começa a sonhar mais forte ainda, opa, aqui tem eu consigo, sim. aqui é real.
e você começa a se dedicar. Tende a repetir a mesma dose, né? Na mesma Você dose. tem que repetir o mesmo comportamento para poder crescer. E aí, Taylor, então conta assim brevemente para nós. Então, depois de formado, então a sua carreira para chegar até o nível de diretoria que você está hoje, para que quem está nos ouvindo, são empresários que têm as suas empresas, né? E também pessoas que estão em alguma empresa e pretendem montar o seu negócio ou que pretendem crescer na carreira profissional. Conta um pouquinho, depois você vai falar também para nós o que você acha importante de comportamento da pessoa para que ela possa atingir um novo patamar profissional. Sim, bacana. Então, assim, eu inicio minha carreira como jovem aprendiz. Depois, como jovem aprendiz, eu fui assistente administrativo. Aí, depois, eu passei para analista administrativo júnior, pleno, sênior. Passou por tudo isso, júnior, Júnior, pleno, pleno, sênior. sênior, supervisor, coordenador e atualmente como gerente executivo. Então, assim, foi uma trajetória no qual eu pude passar aí por diferentes cargos. Todos os cargos ali, eu entendo que eu tive um tempo lá dentro para tentar entender a maturidade de cada posição, porque é diferente, o cargo te cobra ali as atribuições diferentes. Cada vez mais a gente tem que entender qual que é a função que a gente está sendo exposto para que a gente possa se dedicar a entregar aquilo que a organização espera. E me fala um negócio, quando você era promovido para um cargo superior, você já executava aquela atividade ou primeiro te dava o cargo para depois você executar as atividades daquele cargo? A maioria das vezes a gente tem que executar para depois É estar no isso, eu te cargo. perguntei porque exatamente, ó, Sempre. quem tá nos ouvindo aqui às vezes fica esperando, não sou promovido. Não, Ou, por exemplo, chega o seu líder, te passa uma sim. atividade, fala, eu não vou fazer eu não recebo para isso. Ou ainda, no meu cargo não é esse. Cara, se você não executar primeiro para depois ter o cargo, você não vai conseguir. Normalmente é assim que acontece no dia a dia, né, Taylor? Primeiro você recebe a atividade e o desafio. Você demonstra que você consegue exercer aquela função, aí depois a empresa ela te enxerga e te dá aquela oportunidade. Então eu entendo que vai ali do colaborador, da pessoa buscar aquilo. Porém, depois que aquilo se concretiza, a exigência ainda é maior. É, Então você não pode é o esperar requisito também. mínimo, O requisito mínimo é fazer a entrega. Depois que você faz a entrega, que você tem essa oportunidade, a exigência ela acaba sendo cada vez maior. E vai você estudar, se preparar, se dedicar para poder buscar ali e entregar aquilo que é compatível na função que você está exercendo. Ok, e você chegou a hoje o patamar, qual que é o seu cargo? Hoje eu sou como gerente de operações. Gerente de operações. Quantas pessoas você tem dentro do seu time? Diretamente, cerca de 200 pessoas. 200 pessoas. Já É cheguei a 200. gente, hein? Não, bastante. Você mexe mais com gestão de pessoas ou contabilidade hoje em dia? Pessoas. 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 E quando foi, Taylor, explica para nós ali na sua carreira, quando é que você se utilizou mais do conhecimento acadêmico, ou seja, contabilidade, quando foi que você teve que mudar seu mindset, na verdade nem mindset, mudar seus skills ali para algo mais comportamental, para gestão de pessoas? É, toda a minha vida corporativa está ligada com a minha vida pessoal. Então, assim, são coisas que apoiam muita gente. Então é difícil a gente falar. Existem ali as questões das formações e tudo mais, mas, assim, eu gosto de fazer muito paralelo com a minha vida pessoal. O que me incentivou muito na faculdade, a ingressar na faculdade ali, foi o relacionamento que eu tenho atualmente com a minha atual esposa, que ela me incentivou muito. A estudar, a dedicar, e eu tinha aquele sonho de poder construir algo pra gente, então poder construir algo que a gente não tinha. E eu vi que aquilo ia ser através dos estudos. Então, nós dois ingressamos na faculdade junto para fazer. Legal. Então, assim, esse foi um marco muito importante. O segundo marco importante, está fazendo um paralelo para sua pergunta, foi quando eu era analista sênior. Quando eu era analista sênior, estava trabalhando, me dedicando, me esforçando, e eu sabia que o próximo passo que eu daria ou seria para o lado especialista ou seria para o lado de gestão de pessoas. Eu entendia que eu tinha muito mais uma veia para especialista, porque para gestão de pessoas, pelo menos é um mindset que eu tinha ali na cabeça, mas no momento dessa transição, houve o nascimento do meu primeiro filho. E com o nascimento do meu primeiro filho, minha cabeça mudou muito com a chegada dele. E eu vi até para agregar um futuro maior para a gente, para nossa família novamente, se eu conseguisse desenvolver mais meu lado de gestão de pessoas e trouxesse um caminho mais para a gestão, eu teria a possibilidade de dar um futuro melhor para a gente. Então ali a decisão foi muito em conjunto com a minha vida pessoal em todos os momentos ali. Ou seja, a motivação dele, primeira, foi o boleto, né, da faculdade. Segundo, foi o casamento, ter uma família para sustentar. Exatamente. Terceiro, foi o filho, Leite e fralda. o leite e fralda. Então,
O homem que não tem boleto e não tem uma família para sustentar é um menino. Exatamente. Então, assim, me vejo já uma responsabilidade muito maior, porque quando a gente é especialista, pelo menos na minha humilde visão de pessoas ali, você é mais focado com as tuas entregas, com o teu desempenho, com a tua operação. Quando você vai pro lado de pessoas, você tem que lidar com vidas, pessoas, sentimentos, tudo mais. E eu vi que naquele momento, pelo menos o direcionamento que eu senti no meu coração que eu tinha, é que eu tinha que seria mais fácil, eu poderia sim lidar com pessoas, até porque eu tinha aquele novo integrante na família ali, que estava me empenhando, então eu entendia que era o movimento mais correto para mim. Claro, graças a Deus, culminou com a possibilidade também, com a oportunidade para que isso desse certo, que eu pudesse fazer esse casamento. E foi um momento muito difícil, porque eu tinha estudado até então muitas áreas voltadas para contabilidade, muitas áreas voltadas para finanças, e eu tive que estudar mais para o lado por gestão de pessoas, É que você passa que exige muitos mais anos estudando a técnica, né? técnica. Porque você precisa da técnica. Sim, Não pensa você que está nos ouvindo aí, não, então vou deixar a técnica de lado e só ler livros sobre gestão de sim. pessoas, né? Sobre comportamento, que eu vou já direto ao cargo de gestão. Não. É necessário passar por esse processo. Passou por assistente, analista júnior, pleno, sênior. Quando chegou na época da supervisão, que você se deparou com essa necessidade, Verdade. né? É basicamente a necessidade. Então, há muitos anos estudando a parte técnica, quando você tem que virar a chave para a parte comportamental, é até um desafio. Tem muitas pessoas que não conseguem. Não, é desafio. É engraçado que quando a gente aprende sobre contabilidade na faculdade, a gente vê que a contabilidade é uma ciências humanas e não exatas. Porém, a gente eu faço uma parte contas, mas não é ciências exatas. Porém, assim, a gente no ambiente ali de faculdade, pelo menos na onde eu cursei, nas experiências que eu tive, a gente não teve muitas matérias voltadas à gestão de pessoas. É mais resultado, balanço, parte financeira. Quando a gente chega na parte de gestão, a gente tem que tomar decisões com base nos dados. E o mais importante como gestor é tomar a decisão correta e os dados têm que estar corretos. Para os dados estar corretos, a gente tem que montar uma equipe técnica qualificada para montar os dados de uma forma correta para que você possa tomar uma decisão. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que gerir tanto a parte humana quanto a parte comportamental e a parte técnica. Então, não é somente tomar a decisão sobre os dados, mas é garantir que aqueles dados estão corretos. Então, muitas vezes o gestor ele tem que fazer essa dupla função, né? De validação, conferência, tomada de decisão. E uma qualidade que eu acho que o gestor tem que ter é um controle emocional muito forte, né? A gente está aqui 22 minutos conversando, o pessoal já percebeu, o Taylor é quase um Érico Rocha da contabilidade. Rapaz calmo, inteligente, que fala, pensa rápido. Então, eu acho que é uma das qualidades, assim, que controle emocional é muito importante para conseguir ter. Ah, isso exige muito hoje da função dos gestores, né? Você ter um controle emocional dentro do ambiente de trabalho, você ter ali uma postura do ambiente corporativo também, embora ali a gente passa muito mais tempo no ambiente de trabalho do que com muitos nossos familiares, mas a gente tem que ter ali um posicionamento, um senso que a gente está ali para trabalhar, performar, entregar, então tentar ter um maior discernimento para fazer um resultado ali competitivo. Legal. Ô, Taylor, na prática, para quem tá nos ouvindo, se tivesse que dar aí, sei lá, talvez 3 ou mais conselhos, 3 a 5 conselhos de comportamento, o que que você falaria para quem tá começando agora a vida profissional? Já cursou a faculdade, tá entrando no mundo corporativo, tá entrando aí numa grande empresa. Quais são, não vou falar nada de técnica, mas cada um vai ter a sua Sim. área específica, mas falando de comportamento. Quais são os comportamentos que você acha que leva a pessoa de um assistente a um executivo? Comportamento, eu entendo que o comportamento que eu vejo mais importante é aquela questão da proatividade, embora isso seja amplamente falado, mas aquela pessoa Proativo. que vai atrás das informações, que busca, corre atrás. Muitas vezes, quando o gestor ele faz um dimensionamento para um novo recurso, para um novo headcount, o gestor no caso, o que acontece? Ele faz um dimensionamento pensando na quantidade de trabalho que aquela pessoa pode executar. Então, isso já é mencionado antes de fazer a contratação. Nós, como gestores, a gente vê isso na prática. Sim. Então, quando a gente contrata um profissional e a gente vê que ele começa a desempenhar, entregar mais do que aquilo que é esperado, você, poxa, essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa que era uma função que era para exercer em 2, 3 dias, ele tá fazendo em um. Outra coisa, a qualidade de entrega. Uma vez que você faz o trabalho bem feito, o teu próprio gestor não vê a necessidade de fazer tantas conferências sobre aquele trabalho entregue. Então, um Perfeito, trabalho feito perfeito. com amor, com entrega, com competência, o próprio gestor otimiza o tempo do gestor, o gestor vê que aquele headcount está performando além do esperado. Então, essa questão da proatividade, mas vinculado com a parte técnica, é muito importante. Então, você tem que ir atrás, tem que buscar e procurar fazer um trabalho rápido,
mas com qualidade muito bem feito. Porque toda essa avaliação, ela é contínua. Os colaboradores hoje, e existe uma cultura muito forte e deve ser seguida, que é a questão do feedback. Então, o gestor sentar com a pessoa, falar, fazer aquele feedback. Porém, aquela alta reflexão da avaliação, se aquilo que você está entregando está de acordo com o esperado, isso é muito válido. Eu sempre procurei fazer muito isso. Então, quando a gente falou lá do início, que eu fiz uma graduação, procurei outra, e assim sucessivamente, foi em busca de cada vez mais fazer um trabalho qualificado dentro das funções que eu conseguiria exigir naquele momento. Perfeito. Então, ó, gente, você que tá aí, não tem promoção há mais de ano, então se liga. Primeiro, proatividade, fazer mais do que é esperado. Ah, o que é isso? Você tem um rol de atividades aí, é executar tudo aquilo que você faz e pedir mais pro líder. Segundo, é entregar com qualidade, rapidez e qualidade. Cara, eu vejo isso todos os dias nas empresas, aquele que entrega e aquele que não entrega. E assim, é nítido, quer fazer o seu gestor feliz? Sim. Entrega. Entrega rápido e com qualidade, com menor conferência, porque você vai estar aliviando a carga dele de conferência, ele vai ter confiança nos dados que você trabalhar, porque ele vai ter que tomar decisão baseada nos dados que você vai construir. Então, quem entrega com qualidade e rápido, porque a tomada de decisão tem que ser Sim. rápida, é bem visto, então, para o crescimento profissional. E qual outra habilidade comportamental no dia a dia, Taylor? Cafezinho. Cafezinho importante. Mas assim, Você acredito. falou de network, né? Mas assim, a questão da negociação, isso é muito importante. A todo momento no serviço a gente está nos vendendo lá dentro. A gente está vendendo uma mão de obra, a gente está vendendo uma prestação de Comunicação, serviço. então, seria. Comunicação. Você saber se comunicar e saber fazer uma boa negociação. Então, por exemplo, às vezes o teu gestor te passa uma atividade e você já consegue enxergar que aquela atividade, pelo motivo de você estar executando, você não consegue entregar dentro daquele prazo estipulado. E muitas vezes o gestor, ele tem um prazo com o diretor dele, tem um prazo com o seu supervisor, com o coordenador com o gerente. Então, você que está recebendo aquela função, conseguir explicar tecnicamente por que você consegue fazer, não conseguir. Então, esse gerenciamento de expectativa, essa negociação que tem que ter, ela é muito importante. Lógico, isso não pode soar como uma reclamação, então você tem que ter os argumentos técnicos, complementares, mas é muito importante você conseguir fazer isso. E dentro desse quesito de negociação, dentro do ambiente corporativo, ninguém está sozinho, então você depende de outras áreas. E aquilo que é uma prioridade para você, para o teu gestor, talvez não seja para uma outra área. Então você tem que ter um bom relacionamento, transição dentro da empresa para você conseguir fazer fluir, conseguir fazer as entregas dentro do tempo esperado. Perfeito. Aí, porque a empresa é um organismo vivo, né? E cada um tá fazendo a sua parte da engrenagem. E aí você tem que fazer a sua engrenagem rodar. Para a sua engrenagem rodar, tem que alguém te ajudar, Sim, entregando input, dados e tal. E realmente, você tem que ir lá e negociar mesmo, né? Às exatamente. vezes ceder. Então, comunicação é importante. E o bom relacionamento, Bom porque se relacionamento. você também só comunicar bem, quando eu digo comunicar, é ser claro e objetivo na comunicação, mas também não vender a ideia, Isso. né? Não envolver outra pessoa, ela não vai te entregar no prazo. Exatamente. Muitas vezes, vocês como gestores, vocês podem ter já vivenciado isso amplamente. Às vezes você dá uma tarefa com um colaborador, e o colaborador, às vezes ele não consegue executar, e ele vem para você falando assim, olha, eu não consegui porque tal pessoa não me entregou, começa a ver aquela reclamação em exposição, e você como gestor tem que ligar para o outro gestor para falar do colaborador que está embaixo. Então, quando o colaborador ele consegue já fazer esse meio de campo, fazer essa negociação e fazer as entregas, já para o gestor isso ajuda e agiliza muito. Eu falo sempre pro meu time o seguinte, ó, eu te passo uma atividade. E aí a gente acorda a data da entrega. Sim. Se você não entregar na data, a culpa é sua. Calma, gente, não fica bravo não. Porque é o seguinte, aí eu já instruo também o time. Por que que a culpa é sua? Se você não souber fazer, você tem que levantar a mão e falar, não É isso. sei. Aí eu vou alocar outra pessoa para te ensinar. Sim. Então, a culpa é sua. Se você ficar quieto e chegar no dia, eu não sabia, tá errado. Ou se o trabalho for muito, o volume de trabalho for muito e você não conseguir, também você é responsável. Você levanta a mão e fala, ó, é muito, então eu também alocarei outra pessoa para ajudar. Ou seja, a culpa é sua. Ah, se outra área não te entregou e você não comunicou, não veio, falou, não pediu ajuda para me intermediar com outro gestor para que seja feita uma tarefa conjunta, também a culpa é sua. Ou seja, a culpa é sempre sua. Então, você que está nos ouvindo aí, você negocie, coloca todas as questões na mesa e se viu que não tem capacidade técnica, fala, não sei, alguém vai te ensinar. Se acha que a volumetria é grande demais, fala, eu não consigo por conta da volumetria, explica as partes técnicas, ele vai alocar alguém para te ajudar. E consequentemente, alinhando a expectativa, você vai entregar na data.
Acho que Perfeito. não entregou na data, a culpa é sua, viu, gente? Não fica bravo não, mas Isso não é- entregou, a culpa é sua. Isso é interessante, porque às vezes o diretor pede pro gerente entregar alguma coisa, e não adianta o gerente vir falar que a culpa é do analista, porque a culpa é do gerente. Então, Exatamente. assim, independente da onde que você tá na hierarquia, a culpa vai ser sua Que é se aquela tarefa foi autorresponsabilidade, né, executada. Tilo? Não transferir responsabilidade. Entende que você é dono daquele processo, daquele problema, e você tem que trabalhar para desenvolver. Dando um gancho para dentro desse tema que a gente vem falando para nossos ouvintes, é muito importante essa questão da formação técnica, mas eu acredito que livros, literatura, ajuda muito a gente a desenvolver. Tem um livro chamado O Poder de Delegar. É um livro que fala exatamente isso. É basicamente dois gestores que têm duas funções parecidas, que um consegue entregar teu trabalho dentro do prazo, com qualidade e entrega, com uma equipe semelhante, com outro amigo que tem uma função semelhante, uma empresa parecida, com a mesma quantidade de pessoas, só que ele trabalha durante 20 horas por dia, ele reclama, 18 horas por dia, e ele sente que ele não consegue ter uma performance igual do amigo. Então, dentro desse livro, de forma ilustrada, ele começa a dar vários insights no meio corporativo de como a gente, como um gestor, consegue fazer gestão de equipe. Então ele fala de como quando você vai fazer como você delega, para quem você delega, a estipulação de prazo, importância, etapas de verificação. Então ele dá uma série ali de dicas de como um gestor pode atuar. Só que esse livro não é importante só para você que é gestor, é para você também que está na operação, que tem uma interligação com o teu gestor e busca um crescimento, porque com base naquele alinhamento você consegue chegar. Por exemplo, o Evandro, você é meu gestor, Evandro. Você vem delegar uma tarefa para mim. Então, eu tenho, quando eu vou receber a tarefa, ok, Evandro, qual que é o prazo que eu tenho para te entregar? Poxa, 30 dias. Então, eu já estou recebendo aquela demanda com um prazo. Com base nas atividades que eu já tenho, eu falei, Evandro, ok, mas eu tenho outras duas atividades que vencem antes desse prazo. A gente, vamos negociar esse Qual é a prazo? Qual que é a prioridade? prioridade? Exato. Então, elenca isso. Ok, quais são as etapas de verificação? Então, eu tenho 30 dias para te entregar. 15º dia, vamos sentar, vamos fazer um check, vamos ver se está de acordo com aquilo que você espera. Porque uma das coisas que acontece muito quando a gente negocia um prazo de 30 dias, mas uma demanda nova. Então, o gestor ele fica tranquilo. No 30, lá no Só passa a passou tarefa de e 30 dias, eu vou lá pegar a espera o dia todo. atividade. Chegou 30 dias depois, a atividade não está de acordo com o que você queria. Cara, isso é Então, terrível. é Isso é horrível. terrível porque a outra pessoa que recebeu a atividade teve 30 dias para comunicar Tá? a dificuldade que ele tem de entrega. E não Exatamente. fez nada. E assim, eu acho muito legal também, Taylor, quando a pessoa, quando o subordinado, né, ou seja, o membro da equipe, lê literatura sobre isso ou se comporta como uma liderança, porque uma vez que ele vê o lado de lá da mesa, ou seja, o lado do Sim, gestor, ele entende mais tranquilamente excelente. a demanda e vive uma vida até mais feliz. Agora, aquele colaborador que não entende que o líder tem prazo, que o líder tem que delegar, não Sim. delargar, mas delegar com instrução, ele ele entende a dinâmica da coisa e ele vai estar preparado para quando ele assumir um cargo de liderança também. Perfeito, é isso. A questão é delegar, não delargar. Justamente isso. E ter etapas ali, técnicas que nos ajude ali conseguir fazer essas etapas. Esse cheque é fundamental para a gente conseguir fazer entregas O Taylor, aí eu qualificadas. começo a entrar agora na parte legal, hein? Vamos lá então. Sim, Então, Opa, mas vamos aí lá. eu tenho que montar time, né, João? sim. Ó, né, todo mundo sabe, né? Então aqui é o podcast da Fincor Brasil, Fincorcast. Fincor Brasil é a empresa de consultoria financeira empresarial. Então nós vamos às empresas para poder ajudar o empresário. Normalmente começa pelas finanças corporativas, mas quando a gente chega nas uma das primeiras reuniões, nós já identificamos, né, João, que a grande dificuldade da maioria das empresas é pessoas. Ou seja, contratar gente boa e reter talento. Que você, como gestor de mais de 300 pessoas, né, mais de 200 pessoas aí no seu time, como que é um bom processo de contratação e de retenção de talento? Vamos lá. Isso é muito importante, contratação e retenção. Mas um dos pontos também que eu acho que a gente pode agregar dentro dessa pergunta, que eu acho que é muito pertinente, é a questão como que a gente consegue capacitar um time atual. Porque muitas vezes a gente chega, a pessoa tem um time, só que esse time não está capacitado. E muitas vezes a gente vai em busca do mercado para pagar um profissional com excelentes qualificações, só que muitas vezes não entende do seu negócio. Às vezes, então, muitas vezes você pode pegar, como eu tive a oportunidade, como jovem aprendiz da empresa que eu atuava, e a empresa me qualificar através de um curso de contabilidade, pagar para mim depois um curso de profissionalização. Então, essa ideia dessa capacitação do De quem já time, está de quem dentro. já está dentro, e isso não pode acontecer. Porque não pode parar de acontecer. Porque muitas vezes você contrata uma pessoa qualificada que passa por um processo de contratação,
Porém, quando ela começa a trabalhar, ela performa por 1 ano, 2 anos, mas o mundo corporativo é muito dinâmico. Dinâmico. Se essa pessoa não se atualizar, se a pessoa não ir atrás, se ela não capacitar, em pouco tempo ela vai ter se defasado e ela não vai ser o colaborador que vai estar performando. E aí, isso que você está comentando é importante porque tem a ver com a cultura. Cultura da Mas você empresa. está comentando de um gestor que está chegando numa empresa nova e já existe uma empresa, né? Existe a empresa que você E está montando, aí realmente você tem que pegar pessoas novas ali e montar o seu time, ou você chega no departamento, você é o responsável por montar aquele departamento, aí começa do zero, a partir do colaborador número 1 e vai até o colaborador número 300, né? E isso de quando você assume um cargo novo numa empresa já existente, com um time já existente, aí é lógico que tem que entender, tem que, na verdade, tem que fazer a análise do time que já tem para poder identificar quem é ali aquela pedra rara, né? E aí até dar um exemplo, né, que a gente estava na consultoria em uma empresa e supondo aqui um salário de exemplo, né, o funcionário recebia R$ 2.000. E aí o cara não queria, às vezes não podia dar um aumento para o funcionário, mas falar, tá bom, e se fosse buscar no mercado? Ah, e esse funcionário teria, assim, uma média de uns R$ 3.000 de salário, então uns 50% a mais. Então, às vezes, para você roubar o funcionário do concorrente, sai muito mais caro sim, do que você incentivar, até financeiramente, É. ou dar outro incentivo, né? sim, Conhecimento. É o que o João tá falando? O João tá falando que é o seguinte, às vezes você chega numa empresa, porque a empresa, dependendo do tamanho da empresa, ela tem graus de dificuldade. Às vezes o grau de dificuldade dela naquele momento é o comercial, então ela tem que contratar alguém bom. sim, Não dá tempo de formar alguém do time, tem que trazer alguém bom. Só que trazer alguém bom é caro. sim, E isso mostra uma lacuna de treinamento, porque se você viesse treinando, isso que você falou, você já tinha alguém bom. Tá, você falhou em treinar. Então, ok, o preço que você vai pagar pela falha do treinamento é ter que contratar alguém de fora. Ou seja, alguém mais expert. E essa empresa, e essa pessoa que é bom, tá ganhando bem em outra empresa. E sim. aí você tem que ir e realmente, o que o João falou, roubar essa pessoa da outra empresa. Necessariamente mais capital. E aí nós, como gestores financeiros, sabe que toda decisão dentro de uma empresa, ou ela tira dinheiro do caixa, ou ela põe dinheiro no caixa. Exatamente. Não é? É, Bem assim, então, necessariamente, essa decisão de contratar sim, alguém bom do mercado, ela tira dinheiro do caixa, pode ser visto, entre aspas, como um investimento, para que ela traga dinheiro para o caixa no futuro. E assim, então, o dono da empresa, ele tem que sempre investir em treinamento para ter um time do qual ele pode formar e não contratar alguém, né, o Taylor? Porque fica caro. fica caro, exatamente. E realmente é muito mais caro, mas quando você vai buscar, como você colocado, um profissional no mercado, quais são os requisitos que a gente, pelo menos que eu enxergo ali como necessário, é buscar um profissional. Hoje o que a gente busca quando vai começar? O RH ele faz ali as atribuições, o DHO, o nome que tiver ali, o departamento que faz a gestão de pessoas. Um profissional que tem ali o conhecimento técnico para poder atuar. Então, muitas vezes ali a gente trabalha, por exemplo, uma área de controladoria, eu vou buscar um administrador, eu vou buscar ali um contador. Eu vou procurar buscar um profissional que tenha conhecimento dentro daquele segmento. Se isso conseguir encontrar, é um diferencial muito grande, porque embora a gente trabalhe por controladoria, Não é controladoria, igual em todo contabilidade, a gente sabe lugar. que é totalmente diferente. Por exemplo, atuando na saúde suplementar, já trabalhei em segmento de transporte, finanças, consórcio, são mundos completamente diferentes. Uma DRE, fluxo de caixa, é igual. O número que está ali é igual, só que a interpretação dos dados é diferente. Exato. Exemplo, quando eu trabalhar para a parte rural, a entrada de receita, ela não é contínua. Ela tem ali no momento da venda do gado. Então, existe aí uma lacuna. Então, existem vários meses de custo, despesa, para depois ter uma entrada de receita. Então, você não consegue apurar um fluxo de caixa ali Sazonal, né? sazonal. Então, assim, o segmento é muito importante. Então, você conseguir encontrar um profissional qualificado, com experiência no teu segmento, isso é o mais importante no início. E, atrelado a isso, não menos importante, é lógico, a questão que esse profissional tem que estar aderente com a cultura da sua empresa. Então, você tem que entender, você quer um profissional mais arrojado, mais time, mais versátil, o que você quer na empresa naquele momento. Existem alguns momentos que você precisa bater meta, você precisa de um colaborador mais agressivo, que vai para frente, vem. E existe um momento que tem até aquelas metodologias que falam que é muito mais
A empresa gasta menos para manter os seus clientes do que buscar clientes novos. Então, você precisa de um gerente de vendas que consiga manter um relacionamento para fazer a manutenção dos clientes existentes e conseguir aumentar ali o ticket médio dos atuais clientes. Talvez não seja necessariamente buscar clientes novos e aumentar o ticket médio dos atuais. Então, você tem que entender estrategicamente o que a empresa precisa naquele momento e definir o perfil para a pessoa com a necessidade da empresa naquele momento. E isso é algo difícil para a gente tudo isso conseguir avaliar no processo seletivo, muitas vezes que dura um pouco tempo, Pouco né? tempo. Pouco tempo, poucas opções Poucas e opções. aquela tomada de decisão rápida. Então, qual que é o processo, como que funciona o processo seletivo? Você faz uma análise de currículo, você tenta Sim, identificar ali o conhecimento técnico, que é o que você falou, sim, e depois ver a experiência dele. Tentar identificar se ele trabalhou no seu segmento, ou no sim, mínimo na área. E para depois, nesse processo seletivo, ter as entrevistas para poder identificar um comportamento aderente à sim. cultura que você tem na sua empresa. Cara, é muito difícil, né, João? E você estava comentando de aumento de ticket médio. Na prática, assim, Taylor, o que, que você acha que dá para aumentar o ticket médio assim, na empresa de uma forma de manter o cliente que você tem hoje, aumentar esse ticket médio e estar aumentando o faturamento também consequente? Sim. O legal de dentro da controladoria, quando a gente vai passando, aprendendo ali o que está na essência, é você aprender um pouco de cada departamento, entendendo o negócio. Quando a gente vai para aumento de receita, que é uma das fontes que a empresa tem ali para buscar cada vez mais resultado, a gente pode crescer através de buscar receitas novas ou agregar ali o ticket médio. Então, quando a gente vai falar agregar ticket médio, a gente pode trabalhar muito com o que a gente fala muito hoje de sinergia, né? Então, quando a gente consegue oferecer novos produtos de acordo com a necessidade do cliente, mas que vai fazer ele aumentar o ticket médio. Posso citar o exemplo de uma escola que eu fiz uma consultoria uma vez. Então, dentro dessa escola, ela tinha uma receita. O que era a receita dessa escola? Ela tinha ali a receita da mensalidade dos alunos. Então, todos os alunos iam lá pagar o valor da mensalidade. Vamos supor que o ticket médio é R$ 1.000. Então, ela tem uma receita contínua de R$ 1.000, adequada com o volume de aluno. Essa empresa ela fez diversos investimentos em marketing, outdoor, tráfego pago para conseguir chegar no seu limite ali de clientes. Então chegou uma hora que a sala de aula estava todos lotados e todos os clientes ali pagando R$ 1.000. Quando a gente vê ali uma questão de ticket médio, você consegue através de metodologias de ensino, escola bilíngue, você consegue ali agregar coisas para alavancar o ticket médio. Mas chega uma hora que você empata com o mercado, você já está oferecendo a mesma coisa. Então você está oferecendo ali um curso de espanhol, inglês, você pode oferecer um balé, uma escolinha de futebol para os meninos, então você consegue fazer ali uma diversificação. Porém, buscar novas fontes de receita com o mesmo cliente. Então, no caso dessa escola que eu estava citando, o que ela começou a fazer? Ela viu que tinha uma van escolar. Então, todas as crianças, boa parte delas chegava através de uma van escolar. Então, por que não ela contratar um motorista, contratar uma van escolar para poder pegar esses clientes em sua residência e trazer até a escola? E que a gente viu, essa escola, ela estava localizada ao lado, ao redor de várias outras escolas. Então tinha um fluxo de cliente dele e um fluxo de cliente das outras escolas. Então a mensalidade da escola, uma outra escola é paga por lá, porém a van escolar que trazia muitas vezes é fornecida por essa escola. Então ela conseguia ao redor ali gerar uma fonte de Além de trazer receita, para ela, prestar serviço para né? terceiro. Para serviço para terceiros. Então ela conseguiu gerar uma nova fonte de renda com um serviço diferente para os mesmos clientes que já estavam lá. Então a possibilidade de criar novas receitas. Aí não para o mesmo cliente, mas quando a gente pega ali as escolas, por exemplo, ela tem ali o seu horário de funcionamento, então o horário de funcionamento que eu estou citando ia por volta das 19 horas, pensando em todo o fluxo ali para finalizar, e ao lado de uma faculdade. E a faculdade tinha necessidade de local um novo espaço para crescimento. Então, no período diurno, ali era uma escola que funcionava ali do infantil ao ensino médio, e o período noturno está fazendo negociação com uma faculdade para poder rentabilizar a locação daquele espaço no período que estava fechado. Então, assim, e aquela receita que ele teria com o aluguel do espaço era suficiente para pagar o aluguel que eles tinham. Então, eles iam alocar o espaço Sublocar. noturno, sublocar por R$ 5.000, por exemplo, pagavam lá, valores hipotéticos, cerca de R$ 6.000. Então, lá,
boa parte do custo fixo era subsidiado para essa nova receita. Isso tem que ser alinhado com o locatário, tá? Tudo bem alinhado, Dentro da documentado, legalidade. discutido, legalidade, mas é possível ser Gente, discutido. Taylor, foi uma aula que você deu aqui, então, de sinergia, como fazer aumentar a receita, fazendo aí novos produtos ou novos serviços com o mesmo cliente ou outros clientes. Os clientes. Então, quem é empresário hoje tem que pensar, não pode parar de pensar em em gerar nova receita. Não, não. Legal. A ideia é essa questão de sinergia, agregar novos pontos de serviço, isso é amplamente discutido. A gente tem aí várias metodologias que falam disso, dessa questão de você conseguir converter o cliente, seja através de pacote de fidelização, entrega de novos serviços, produtos. Trabalhei para uma empresa uma vez que era um médico que ele tinha um tempo de espera ali entre os procedimentos alto. Ele viu a possibilidade de começar a aplicar soro, alguns soros atrelados à terapia do paciente, mas agregando novos valores alinhados, então com uma entrega de valor também, com uma fonte de receita para uma fonte de receita nova, que tudo isso ajuda ali no final do mês, né? Porque no final do mês chega o boleto Chega o também boleto. para a empresa. Pensar fora da caixa, né? Igual você falou da escola, ele começou a fazer transporte que não tem nada a ver com o segmento que ele tava também, Não né? tem nada a ver com o segmento, mas ele conseguiu ofertar, ele conseguiu entender a necessidade do cliente dele, que muitas vezes não tinha aquela colocação, a escola às vezes não é muito, a localização não é de acordo com o que ele quer, ou tem aquela dificuldade, por exemplo, a van atrasou para o início da aula, mas poxa, se a van é dele, se a negociação tá dele, ele não pode... E assim, você sana a necessidade do cliente aluno e também do cliente pai. Porque imagina Pai. só o pai ter a tranquilidade de a escola buscar o seu filho na sua casa. Ou do filho poder almoçar lá, ele não precisar comprar o alimento dele. Enfim, você está atendendo dois tipos de cliente, o pagador e o consumidor. É, Com Que certeza. consome. eu tava vindo pra cá, né? E aí passei na frente do ângulo, continuando na Brigadeiro. E aí eu pensei, nossa, tanta gente pra vir buscar as crianças, que faz um congestionamento danado aqui. Às vezes o pai tá trabalhando, tem que vir no horário do almoço, buscar, levar pra casa, voltar. Eu acho que se eu tiver um filho, eu acho que eu queria morar do lado, cara. A criança vai andando, outro andando, não tem esse problema do transporte, que é uma dor muito grande, né? Imagina os grandes centros. É. Gente, e assim, tem um livro muito grande tem um livro que é aquele que fala o Oceano Azul, certo? Quando você Estratégia do faz Oceano Azul. estratégia do Oceano Azul, quando você sai das margens vermelhas para margens positivas ali, quando você consegue trazer isso. Trabalhar com sinergia é uma coisa cada vez mais discutida no mercado. E a sinergia, até para o micro, pequeno empreendedor, sempre está nas diversas formas de fazer receita. Hoje, vindo para cá, eu vim de Uber, pensando aqui em temas, podcast, geração de novas receitas. E dentro do Uber, o Uber me ofereceu Saúde Cap. Então, assim, a gente vê um diferencial ali dentro. Foi algo que eu achei legal, bacana. É algo que eu tava pensando, novas receitas, novas fontes de Olha renda. só, E eu legal. comprei. Então, assim, Eu também peguei um. eu comprei, eu achei muito bacana, sabe? Que Assim, legal. é uma fonte de receita nova muito importante. Eu peguei um Uber esse tempo atrás que ele tinha uma TV ali atrás do encosto do banco e vendendo. Nossa, você trabalha na empresa? Que empresa? Já viu às vezes o uniforme? Sim. Que empresa trabalha? Vocês usam marketing? Olha, eu tenho isso aqui, você paga tanto. Ele dirigindo, levando e querendo vender ali um espaço publicitário. Não, assim, gente, é muito importante. Quando a gente começa a entender, buscar, eu já vi, por exemplo, assim, a gente foi dando uma pesquisa depois no YouTube, vendo, tem alguns que agregam joias, semi-joias, dá um cartão, divulga algum outro serviço que ele faz ali complementar. Então ele tem aquilo ali como uma fonte de renda dele, ou às vezes complementar ou principal, mas dentro daquela renda ele consegue aproveitar o cliente que está ali dentro para tentar gerar uma nova fonte de renda complementar para ele. Então, assim, existem diversas formas para a gente conseguir pensar fora da caixa e tentar agregar receita. Funcionamento não é só no digital, né? Nessa vida, não. É impulsionamento do negócio, né? Do negócio. Ô, Taylor, também falando do comportamento tanto do gestor quanto do empresário, eu e o João tava esses dias para trás em um cliente, a gente sempre volta conversando bastante, né? A gente gosta um pouco de conversar, falando da dificuldade que o empresário ou até o gestor tem de tomada de decisão. Que dica você dá para que o gestor ou o empresário se acostume com a tomada de decisão? Rápida, assim, Rápida mais ainda, não dinâmica. enrolar tanto. Olha, uma vez, não vou recordar agora, eu li um livro falando assim que a gente tem que acreditar no nosso feeling, sabe? A gente tem que acreditar no nosso feeling, a gente tem que acreditar na nossa vivência, naquilo que a gente acredita que vai dar certo ou não. Muitos empresários a gente pode ver que falam assim que
que acreditava naquilo mesmo quando todo mundo ia contra. O Fala do Moço Eu que já vi falou isso lá acontecer. que ia fazer um foguete da ré. Quem acreditava? Então, assim, muitas vezes louco até dar explodiu certo. 1, 2, 3, teve uma vez lá que Porque ele. veio a frase foguete não tem ré, agora Não tem. tem. Então, assim, e muitas vezes essas decisões não estão pautadas em dados financeiros. Então a gente olha e fala assim: eu acredito nisso, eu almejo, esse é o meu propósito, é isso que eu acredito e eu vou fazer isso dar certo. Então eu vi uma matéria que ele tá falando que o momento mais difícil que ele teve foi quando ele teve que separar ali a SpaceX, né? A empresa que ele tinha com uma outra ali, a de carros, ele teve que tomar uma decisão de separar. Só que nessa separação ele podia fazer as duas quebrar. Então ele poderia continuar com uma e fazer dar certo, ou ele poderia quebrar as duas. Só que o sentimento dele que aquilo era o correto, ele tinha que fazer aquela separação e que aquilo o feeling dele acreditava. Então, muitas vezes a gente negligencia isso. Isso muitas vezes não é amplamente discutido, mas eu acredito que muitas vezes a importância da gente acreditar naquela decisão. Então, quando você chega dados, quando você tem que tomar uma decisão, isso vem no nosso coração, a gente tem que entender, não tentar, como você mesmo disse, eu tento ser muito racional, mas esse lado emocional é muito importante. O nascimento do meu filho, quando eu tive que tomar a decisão de ir para o lado especialista ou ir para o lado gestor. Então, assim, você tem que acreditar naquilo que teu coração fala E e assim, é né, Tino, isso. e se errar, tudo bem. Não pode temer a decisão. Toma a decisão. Acertou? Positivo. Errou? Bivota, toma outra decisão. E aí é uma Mano, escada de tomar decisão, uma atrás da outra. não pode, a gente não pode ter medo de recomeçar, em momento algum. Momentos muito difíceis da minha carreira foi quando eu fui desligado de uma grande empresa, naquele momento, eu tive que recomeçar em outra. Isso aconteceu uma vez. Na vida da gente, a gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar recomeçar. Porque a gente tem que entender que com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, a gente nunca está começando do zero. A gente tem ali uma experiência, Mas é. seja de vida, seja profissional, então a gente tem que acreditar nisso e tem que estar disposto a ir, a enfrentar. No crescimento, quando você falou de analista pleno, júnior, sênior, você não pode ter medo. Você tem que acreditar, Acreditar. se capacita, acredita, mas não pode ter medo. Não só acreditar, mas desejar. Desejar. Falando que você está falando sobre o feeling, eu penso o seguinte: eu li um livro chamado Rápido e Devagar. É. Esse livro fala do sistema um e sistema 2 do cérebro. Não sei qual exatamente qual é o sistema um ou 2, mas fala o seguinte: sistema um é o devagar. Por exemplo, você vai aprender a dirigir. Então você está no sistema devagar, no qual você tem que raciocinar, pensar, sentar no carro, puxar ali o cinto de segurança, engatar a primeira, tirar o pé devagar da embreagem, acelerar e sai. Com o passar do tempo, isso torna-se automático e vem para o sistema 2, que é o sistema automático. Hoje em dia você dirige tranquilamente e não precisa raciocinar ou pensar para dirigir. Então imagine com a experiência na empresa e tomada de decisões e analisando o número, às vezes aquilo que parece ser o feeling, nada mais é que o seu cérebro conectando todos os dados e experiências já vividas e mostrando o caminho. Por exemplo, você vai atravessar a rua, você olha um carro de distância, em milésimos de segundo, seu cérebro consegue ali projetar a velocidade do carro, a sua velocidade e Né? saber se ele vai te pegar ou não. Então, eu Exatamente. acho que é mais ou menos isso. Dentro do cérebro acontece essa estatística, essa matemática que a gente também pode chamar de Sim. feeling, Sim. não é mesmo? Então, você é um negócio novo, logicamente você vai tomar dados, tomar essa Sim. decisão baseada em dados, vai fazer todo o levantamento, usar a controladoria, usar o FP&A da empresa, usar talvez uma pesquisa de mercado. Ok, deu os números, mas não é porque o número deu que talvez seja inviável aquele negócio. Se você tem um feeling convicto que vai acontecer, cara, eu já vi negócios acontecer quando tudo falava contra, porque o Sim. cara desejava e ele fez Sim. acontecer. Assim, é aquele negócio, trabalho, estude até dar certo. É, Não deu certo? Continua. tem um amigo nosso que fala assim, só tem plano A. Vamos lá. Continua, Não continua. acabou ainda. Vamos lá. Eu lembro que uma coisa que marcou muito quando eu conheci o Evandro, quando a gente fez amizade, ele pegava e falava assim, Tilo, por que você tá mudando de emprego? Foi porque não dá pra comprar Nutella. É. Durante É, anos isso durante foi. anos foi o nosso clichê ali. Eu vendo que ele está mudando de emprego, você tá fazendo o que você tá fazendo? Ele falou assim, Ele, ó, tô tentando comprar Nutella. Eu falei, não ele, consegui brincava, ainda. ele brincava e falava assim, não, minha esposa gosta de Nutella, então eu Isso tenho que comprar eu Nutella. tenho que buscar Minha Nutella. esposa não gosta de paçoca, gosta de Nutella. Isso aí. Então, assim, eu tinha que entender o gosto dela, buscar, ir atrás. Então, assim, eu tenho vontade de fazer uma viagem internacional, eu nunca fiz. Vou trabalhar e me dedicar para isso. Então, assim, uma coisa que motiva muita gente no ambiente corporativo, eu acho que sem dúvida, a gente tem também essas metas pessoais. Dentro de cada momento,
o dia que as coisas acontecem, ele é muito especial. Então você tem que comemorar, você tem que fazer aquilo valer a pena, porque é um reconhecimento daquilo que você se esforçou, colocar a próxima meta, mas fazer aquele reconhecimento, fazer aquele momento ser marcante, fazer aquilo valer a pena para os familiares, amigos, é algo sem dúvida. Eu lembro que quando eu tive o meu primeiro cargo ali executivo, atualmente, a primeira emoção que, assim, momento que teve foi, assim, nesses marcos, foi ligar para minha mãe, poder contar para ela, poder discutir com ela. Minha mãe hoje, atualmente, ela não é mais viva, ela faleceu há cerca de um ano e meio ali. Mas, assim, aqueles momentos de poder ligar, mãe, deu certo, eu consegui, obrigado por tudo. E naquele momento, poder revisitar tudo aquilo que a gente passou em conjunto para que aquilo pudesse dar certo, para aquilo que a gente pudesse tangibilizar. Então, assim, comemorar esses momentos, familiares, amigos. Então, assim, é muito gratificante. Por exemplo, trabalho também com, como vocês sabem, com uma empresa de consultoria para diversos segmentos, mas assim, conseguir fechar uma consultoria nova. Poxa, deixa eu comprar um presente pro meu filho, deixa eu comprar um Exato. carrinho, tipo um Tem que Homem-Aranha, brincar comemorar as alguma coisa, pequenas conquistas, comemorar. né? Comemorar. A vida não é só trabalho, a vida não é só isso, vai muito além disso. Então, assim, a gente tem que buscar, a gente tem que se dedicar, mas a gente também tem que descansar, a gente tem que cuidar do nosso emocional, da nossa saúde mental, e esse processo de comemoração acho que vale muito a pena no dia a dia. E cada um tem um mantra, né? Eu tenho, o meu mantra é o tempo de qualidade focado naquilo. Quando eu sou pai, aquele momento eu sou pai. Eu não sou amigo, eu não sou empresário, eu não sou colaborador, não sou gestor, sou pai. Vou Sim, fazer as minhas atividades de pai. Aí quando eu tô com a minha mãe, sou filho. Eu tô ali fazer a sim. atividade de filho. Quando eu tô no trabalho, eu sou gestor. Eu tô fazendo acontecer o negócio. Quando eu tô na minha empresa, empresário. E assim, são caixinhas que eu vejo muito. Quando eu tô também fim de semana com os amigos, sou amigo. Falar de coisas que não tem nada a ver com o trabalho, falar de coisas aleatórias, dar risada, brincar, viajar. Eu acho isso é bem legal. Para mim funciona muito bem, que eu consigo transitar em todos esses aspectos aí, dedicando tempo de qualidade. Né, João? É isso aí. São vários pratinhos, né, na nossa vida, e a gente tem que equilibrar todos eles. Não adianta a gente vir aqui e falar que a pessoa vai ter sucesso, alavancar no mundo corporativo, se ela não consegue ter uma vida também pessoal estruturada. Então, Tem com assim, quem compartilhar. compartilhar uma coisa que eu disse no começo, que eu acho que é muito importante para quando a gente vai ter o feeling, ter um risco, mas é muito mais fácil quando você entende no início da sua carreira também que você precisa ter um planejamento financeiro. Porque quando você vai tomar uma decisão, você fala, poxa, caso algo aconteça, eu tenho uma reserva aqui de emergência de 3 meses, 4 meses, então você consegue se manter. Com certeza isso te dá mais motivação, apetite a risco. Então, assim, tem uma série de coisas. É assim, aquela brincadeira que eu falo com minha esposa, minha esposa, vamos. Ela, mas se der errado. Então, se der errado, a gente recomeça, mas assim, a gente tem 3 meses para recomeçar, 4 meses, a gente não precisa recomeçar amanhã, sabe? A gente tem um plano ali, um plano B para conseguir se adaptar. Então, essa questão da gente poder compartilhar com a nossa família, apetite a risco, ter o feeling, mas ter uma estrutura ali financeira, emocional que consiga ali agregar a cada novo Ô, passo, Taylor, sabe? então você teve bastante momento de comemoração, né? A cada promoção, porque você seguiu Sim. todos os níveis da empresa, de assistente para analista júnior, analista pleno, analista sênior, coordenador e até chegar à direção. Então, você comemorou muito com a sua mãe, né? Tive a oportunidade ali, foi alguma coisa que me incentivava muito, tanto minha mãe, meu pai, minhas irmãs e minha esposa, e evidentemente meus filhos, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, tive essas pessoas próximas, mas muito próximas, então a todo esse momento a gente se reunia, comemorava, e é muito legal, às vezes, mãe, consegui tal coisa, ela, de novo, filho, é isso aí, mãe, de novo, eu tamo junto, vamos lá, tal, então E assim, assim, é né? muito Então, mas legal. assim, não adianta acreditar que vem de mão beijada, é Não, ralado, com né? É certeza. ralado. Porque... É, não consigo enumerar a quantidade de noites que eu virei estudando. Então, Nossa assim, Senhora. é, não é fácil na faculdade aprender a diferença de débito e crédito, para você que está fazendo contabilidade. Isso não me entra na cabeça de uma hora para noite. Então, assim, quando você tem tua pessoa física ali, você vai no banco ali, você tem o crédito, saiu, você tem um débito, entrou, você vai fazer contabilidade ao contrário. Mas, assim, você recebe teu demonstrativo de pagamento, você vai pagar uma conta de um jeito. Aí você vai trabalhar nas finanças da empresa, é completamente diferente. Então, ali ter a separação, entendimento, é algo que vai marcando a gente. Então, tive que estudar muito, me dedicar muito. Gosto muito de ir aos sábados, curtir com a minha família, ter um momento ali de lazer, jogando bola.
Porém, quantos sábados a gente não virou estudando junto? Verdade, Ali, nossa, pós, né? pós-graduação aos sábados ali, encontros ao Eu lembro que domingo. o Taylor chegava com um livrinho todo dia na pós. Aliás, esse livro tá comigo. Tá lá comigo na minha estante lá. Você lembra do livro? Controladoria, Controladoria, tá comigo quando eu entrei também nessa área de controladoria, FP&A. sim. E falando sobre controladoria e FP&A, Taylor, quem nos ouve também são empresários, tem empresários de N portes. Tem empresários que têm uma empresa já grande e vai montar um departamento de controladoria, ou de FP&A, ou de análise de dados, ou de ciência de dados. Conta pra gente o que ele precisa fazer para montar esse departamento. Tá. E para que serve esse departamento? Para que serve ciência de dados? Para que serve machine learning? Para que serve tudo esse mundo aí que você atua tanto lá com tecnologia da informação, gerando dados para tomar decisão? É muito bacana. Uma das coisas que me ajudou a evoluir dentro da carreira também foi a questão de conhecimento em base de dados, SQL, inteligência competitiva, estatística. Então, a gente vai falar no departamento de controladoria. Então, assim, são ferramentas que ajudam muito a gente, o profissional ali dentro da área. Então, a primeira coisa, quando a gente vai montar um departamento de pneu, um departamento ali de controladoria, é pegar um profissional, é muito relevante que ele entenda de contabilidade, não necessariamente precisa ser um contador, mas você vai pegar um economista, você vai pegar administração, você vai pegar áreas correlacionadas, isso ajuda muito. Não que um profissional de outra área não tenha as competências, Mas mas eles têm mais dentro mais facilidade, né? facilidade, porque você Conta estudou mais aquilo ali informação. por vários anos que está dentro da sua base. Então, você tem que ter uma noção ampla de contabilidade. Isso é o primeiro passo. Segundo passo, é muito importante você, empresário que está em busca montar esse departamento para você, procurar um profissional, de preferência, que tenha conhecimento no seu ramo de negócio, que entenda da tua atividade principal, que entenda da tua atividade principal. Porque tem que Tem que interpretar os interpretar dados, os os números, né? dados, os números. Se não conhecer, antes de sair fazendo indicador, vai para operação, desce, aprende, entende como que é feito, se é uma indústria, como funciona o processo produtivo. Então ali, e ele tendo essa formação já na área contábil, ele vai entender o que é custo fixo, o que é custo variável. Com o departamento ali de controladoria, na sua essência, nada mais é, na minha visão, quando a gente pega vários livros, tem muitos que falam que é uma ciência até mesmo dentro da contabilidade, mas ele pega dados, dados em suas diversas bases de dados, transforma isso em informação, depois essa transformação em informação que leva para o gestor ali ter a tomada de decisão. Então, quando você vai fazer a busca dessa informação, então ele tem que ir no departamento de venda e pegar um relatório de venda, ele tem que ir no financeiro e buscar um contas a pagar, buscar uma conta a pagar, buscar uma conta a receber, ele vai pegar na contabilidade, ele vai pegar uma DRE, um fluxo de caixa. Então, assim, é importante que ele entenda do seu negócio. Por exemplo, você vai fazer a interpretação da DRE. É, ele vai ver ali que existem meses que tem uma sazonalidade de maior aumento de receita, maior aumento de custo. O que está acontecendo? Por exemplo, tem muitas empresas que são lucro real que precisam de várias certificações, auditoria, então você vai ter uma despesa maior. Você vai pegar uma Nestlé, você vai trabalhar na vida, empresa que vende chocolate, normalmente da Páscoa vai vender mais, Dias Namorados vai vender mais, final de ano, talvez até vende, mas não tão quanto talvez no Dias Namorado, numa Páscoa. Então você tem que entender da sazonalidade do negócio para poder fazer essa previsão futura. Então pegar um profissional que entenda do teu negócio, que consiga transitar entre os departamentos, que tenha um bom relacionamento, porque a partir daí ele vai conseguir te trazer dados sólidos para que você possa tomar Ô, decisão. Taylor, e necessariamente isso passa por um bom RP. Fala a verdade. Tem que ter um RP legal, que ele sustenta, um software Sustenta. bacana, que ele sustenta o registro dos dados, né? E ter uma equipe boa que Bom, faça um bom lançamento, com conhecimento técnico, que técnico, faça um bom lançamento dos dados, para que esses dados fiquem organizados sim, e que tenha um sistema que exporte esses dados em formato de relatórios, para que seja relatório, manipulado esses dados. manipulado. Assim, quando a gente pega ali os dados, tem que ter um bom plano de conta. Então, chegar na empresa, montar um plano de conta, Perfeito. estruturar ali, os agrupamentos das contas, entender do negócio, para fazer esse agrupamento. Ter uma pessoa ali também que entenda para fazer esses lançamentos, fazer dentro de forma tempestiva, fazer isso de forma Criando os indicadores correta, criando indicadores, KPIs. Fala de KPIs. alguns KPIs assim, que você acha importantíssimo, que vale para todo negócio. Então, assim, todo um negócio, quando a gente falar número de cliente, ticket médio de cliente, margem de Presta contribuição, atenção, é uma aula EB gratuita para você aí do YouTube e do Spotify.
EBITDA. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a gente pega uma DRE na mão, a gente vai fazer uma análise vertical, uma análise horizontal. Vamos explicar aqui, traduzir pro pessoal. O que o análise vertical traz de informação e o que a análise horizontal traz de informação. Tá? Quando a gente pega uma análise vertical que a gente vai entregar na empresa, a gente começa a entender qual a correlação do custo sobre a receita, da despesa sobre a receita. Até você pode pegar a EBITDA sobre a receita, você consegue pegar o lucro líquido sobre a receita. Então você começar a entender na onde seu dinheiro está parando. Exato, Digamos suas assim, margens, na onde né? suas margens. Eu gosto muito de fazer, na onde o dinheiro para. Fala assim, o que está acontecendo? Na onde tem um percentual maior, menor. Então, assim, é E o legal custo isso. passou, beleza. beleza. Ah, Mas que é um Parou videogame. aqui. É um videogame com fases, né? Com E fases. chegar no chefão é o lucro líquido. É lucro líquido. Exatamente. A gente- Tudo isso você tem que passar por um sistema de tributação, que pode ser lucro real, presumido, simples nacional. Então, assim, isso é Exato. muito importante. Então, ali, dentro da DRE, quando a gente pega ali, é muito importante a gente fazer essa análise, assim, vertical para poder entender ali a correlação desses indicadores sobre a receita bruta. E quando a gente vai para análise horizontal agora, a gente vê essa questão da temporalidade. A gente começa a analisar como que está a evolução da empresa. Então você começa a olhar, por exemplo, minha receita bruta, ela está 10% com relação ao mês anterior de aumento. Aumentando ou diminuindo, né? Está aumentando ou diminuindo? Por quê? Eu vendi mais, menos, entrou novos clientes, aumentei o ticket médio. O que aconteceu? Beleza, aumentei a receita. Isso é positivo? É, mas depende. Vamos olhar o custo. Será que eu não vem, eu para aumentar a receita, eu diminui o preço e eu perdi margem? Então, eu tô fazendo a prazo, não tô tá fazendo entrando a no prazo, caixa. ainda no caixa. Exato. Então, assim, isso é muito importante. Então, quando a gente começa a olhar a correlação, ou muitas vezes a gente olha ali custo, a despesa. Então, por exemplo, nesse mês eu tive 20% da minha receita parou na despesa. No mês seguinte foi 25%. Por Por quê? quê? O que aconteceu? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, sabe? Alguns investimentos em despesa, custo, eles ajudam a gente a alavancar a nossa receita, então é importante fazer. Muitas vezes a gente coloca ali, vou fazer um investimento massivo em tráfego pago, ok. Então, você sabe, é um investimento que eu falo que você está fazendo para conseguir aumentar a receita. Mas você tem que entender também que até na onde eu vou conseguir aumentar, se proporcionalmente aquilo está correto, a gente vê alguns estudos literários que até 10%, alguns mais ou menos. Então é importante você entender o negócio. E é legal você comentar porque dentro dessa análise vertical, que é a estrutura da receita e a estrutura da despesa, ou seja, comparado à minha receita, quanto que representa o custo, quanto que representa aí a despesa comercial, a despesa administrativa, a despesa de marketing ou os impostos. Uma vez que você tem esses dados, esses números, suas margens, é boa ou ruim? Depende, porque aí eu vou comparar com o segmento. Então a gente chama de Exatamente. benchmark. Benchmark, tanto benchmark interno, né? Que nada mais é que análise horizontal em relação ao tempo, eu estou melhorando ou piorando em relação a mim Sim. mesmo, quanto um benchmark externo, olhando as empresas do meu segmento, do mesmo tamanho que eu. Porque não adianta Sim. analisar uma empresa listada em bolsa se eu tenho uma estrutura menor. As minhas margens estão compatíveis, né? Acho que é interessante porque aí você passa a ser orientado se a sua eficiência tá legal, né? Sim. Daquilo que eu vendo, quanto que eu pago de custo, ou seja, quando nessa caneca, eu vendo ela, eu tenho empresa de caneca, eu tenho 100 mil reais de receita de caneca e eu pago 50 mil de custo, 50%. O que que eu posso fazer para reduzir esse custo? É assim, eu acho, o esforço do empresário, né? Assim, o que que eu posso fazer para aumentar a receita? É duas respostas. Sim. E o que que eu posso fazer para reduzir custo, despesa? E é interessante isso aí, porque não adianta só você aumentar o faturamento também. Por exemplo, a gente tem um cliente lá, uma empresa, que ele compra de um fornecedor do mesmo estado, só que ele vende para vários estados diferentes. Então ele tem que ver, vale a pena ou não vale eu estar vendendo para esse estado, que eu vou ter que pagar um transporte mais caro, vai pagar um ICMS que vai aumentar o preço do produto. A estratégia está diretamente ligada a estudo tributário. Estrutura. A parte tributária no Brasil é algo totalmente à parte, né? Então, Loucura, assim, é né? loucura. Eu estava ouvindo um podcast também, assim como a gente tem um podcast, é consumidor ávido de podcast, e a pessoa que estava entrevistando perguntou por que, falando sobre tecnologia da informação, por que não tem um software até hoje que possa, uma inteligência artificial que possa nutrir as empresas de conhecimento tributário para não precisar gastar tanto com o departamento fiscal? Simples, porque a cada dia tem 27 novas normas a cada estado, então nem a inteligência artificial consegue ser tão inteligente assim para
organizar todas essas informações, né? Porque não é só organizar a informação, é preparar a empresa para poder se adequar a essa nova informação, legislação. Como que é que no Brasil as coisas, como a gente atua, trabalha, mas assim, a gente pega dentro da empresa, ela tem um departamento fiscal, que você paga ali profissionais para apurar o imposto, para apurar as coisas, fazer ali os devidos pagamentos. Você tem uma empresa de auditoria que vem para verificar se tudo aquilo ali está condizente ou não, certo? E muitas empresas pagam uma consultoria que vem para Externo. verificar se acha algum erro e ganha o dinheiro sobre isso. Aí você fala assim, legal, deu certo. Mas e a pessoa que apurou errado e a auditoria que eu paguei, que assinou? Então, assim, às vezes a gente acaba tendo um custo de despesa para fazer, para apurar, aí você tem lá um investimento de uma empresa que fala assim, olha, eu não vou te cobrar nada, eu vou te cobrar 10% daquilo que eu conseguir recuperar. Eu falei, mas peraí, você conseguiu recuperar algo de alguém que eu paguei para lançar Pra errado? poder- Então, assim, é algo contraditório. E com relação a até essa questão da caneca que você colocou, que foi um grande exemplo, quando você tem um negócio. Acho que o grande entendimento do empresário para um negócio é entender até onde esse negócio é escalável. Então, por exemplo, quando a gente pega uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de prestação de serviço, ela tende a ter um percentual de resultado maior, porque a despesa é baixa. Então, por exemplo, você tem uma empresa de consultoria. Você vai ter ali um investimento inicial com notebook, você vai ter ali alguns cursos, aí você vai ter como despesa talvez o pagamento de algum sistema para poder fazer, implementar o RP para o pessoal que está consultorando. Mas assim, você vai ter lá o teu faturamento, você vai ter ali teu imposto, despesas são mínimas e você vai ter um percentual maior, A margem é maior. margem maior. Porém, até não disse é escalável. Então, assim, Que é totalmente ligado à capacidade dá- intelectual do prestador de serviço. que aí ele vai conseguir aumentar o valor da receita cobrando um ticket médio maior. Ele não vai conseguir escalar, às vezes, para 10, 20, 30, É. 40 clientes, porque, assim, na prestação de serviço, a pessoa tem um limitante que é igual para todo mundo, em todos os segmentos, mas a pessoa tem 24 Na horas, hora dia do dia. 24 horas, Não tem 7 jeito. dias da semana, isso não muda. Você não vai conseguir escalar isso de eterno. Diferente de você vender essa caneca. Essa caneca você coloca na internet, você programa um robô, você coloca um algoritmo ali e aquilo ali começa a vender, escalar de forma percentual. Então, às vezes, você está ganhando 5% disso, mas um faturamento enorme. Na prestação de serviço, você tem 30%, mas uma receita que é limitada. Aí depende da estratégia. Minha estratégia, volume ou margem, né? Você tem um supermercado, é lógico que a margem do supermercado é bem apertada, mas olha volume Sim, de vendas. Então, com o maior volume de vendas, aí na análise vertical que nós falamos sim. agora, então a sua despesa proporcionalmente vai ficando menor a cada volume, quanto mais o volume de vendas fica maior. E dentro dessa, a gente trazendo isso para empresas, para a indústria, você pega ali empresas que tem lá um produto A, um produto B. Você pode ter um produto que ele tem um ticket médio menor, mas ele quer fazer uma escala muito maior. É. Ele tem um produto mais sofisticado, mas que ele entende que ele vai conseguir colocar menos no mercado. Então, Exato. assim, isso E é assim, o correlacionado. empresário que tá vendo a gente falar sobre isso, gente, o que é isso? Você que é empresário ou gestor de uma empresa, ah, basicamente a área que eu perguntei pro Taylor de controladoria ou de FP&A, que é essa área que pega todos os dados das empresas, gera informação para tomar decisão, é tem que ser tomada a decisão. Não Sim, adianta só gerar os dados e não tomar a decisão. Então É. você vai olhar ali, tudo que a gente está falando agora, aumento de sim, receita. É o que? É aumentar ticket médio, aumentar o número de cliente, investir em tráfego pago para vender mais sim. e olhar também cada custo, cada linha do custo, cada linha da despesa. Energia elétrica, eu posso reduzir mais? Não, não consigo. Ah, para reduzir mais, necessariamente tem um investimento em um sistema de energia solar. Tenho dinheiro para isso? Não tem caixa? Não, não tem. Então não tem que eu tenho que desligar, colocar timer. É cada linha, despesa com pessoal. Meu pessoal, eu tenho 10 pessoas que fazem um volume de tarefas. Eu consigo colocar 9 mais uma pessoa mais qualificada? Ou eu consigo inserir um software que faça um trabalho de 2 ou 3, que é normal, é natural. Então, assim, o empresário deve estar constantemente olhando cada linha de despesa, cada linha de custo e tentando reduzir, porque a cada R$ 1 de despesa ou custo reduzido, é R$ 1 que vai para o bolso. Isso tem que ser uma visão constante. Eu tinha um gestor que ele falava assim que cortar custo é igual cortar unha. Então você tem que estar sempre Boa. vendo, analisando, olhando. Eu gosto Quase desse que é jargão. assim, você tem que estar constantemente. A gente pode ter E não assim, pode cortar demais não pode também, cortar né? Se cortar demais, demais, vai na carne, vai na dói, carne, né? não Dói. corta, assim, Nossa, tem perfeito. que ter um minimamente ali. Mas quando a gente olha assim, e existe várias formas de a gente fazer isso. Dá um exemplo
recente, por exemplo, a gente tinha uma taxa básica de juros aqui no Brasil, a Selic a 13% no passado aí recente, né? Então a gente vê ali uma alta da taxa de juros que atingiu até a casa de 13%. Constantemente essa taxa começou a cair. Cair. Hoje a gente tem ali taxa de juros cerca de 10% ao ano, com uma tendência que eu vi aí Essa chegar 10,75 chegar a 8, 10,75, né? chegar a 8, 9 a projeção esse Aham. ano. Ok. Quantos empréstimos você tem tomado com uma taxa de juros a 12%? 13%. Então, assim, é um momento de revisitar isso, olhar, entender, procurar novos negócios, modalidade de financiamento. Muitas Ô, vezes você consegue renegociar um empréstimo ou trocar um empréstimo com uma taxa de juros menor, você você diminui a tem algum despesa caso financeira. prático, Taylor, que você fez na consultoria ou na empresa? Só para dar um insight mais prático para quem está nos ouvindo. Que é mais rotineiro, taxa de maquininha de cartão, Hum, despesa Nossa. financeira com parcelamento. Então, assim, despesa financeira com parcelamento. Tem duas coisas que você consegue abaixar a sua despesa financeira com máquina de cartão. Não tô falando nem na questão de diminuir o prazo de de ante- parcelamento. Nem de antecipar Não, recebível, não não é é que isso? você vai receber. É a questão seguinte, você tem uma maquininha lá que ela te cobra 2% ao mês, 3% ao mês. Poxa, mas quando foi definida essa taxa de juros? Essa taxa de juros, ela foi definida, que você pegou quando o juros estava 12%, 13% e agora está 10%. Então, assim, se a taxa Selic diminuiu, se a taxa de juros está diminuindo, você consegue negociar a Ele taxa da não vai máquina do te ligar cartão. falando, não, você Ele não quer que, vai te ligar. quer que Exatamente. abaixa aqui? Com Baixou. certeza. Outra coisa, mesmo que a taxa de juros esteja estável ou altamente subindo, ela é 100% relacionada com o valor do teu faturamento. Então, muitas vezes o que acontece? Então, ali, você tem um faturamento de 10 mil, 15 mil, 20 mil. O teu faturamento está crescendo, então você consegue uma taxa de juros menor. Então, você consegue ligar, negociar. Negociar. Então, quando você faz aquela análise horizontal, você consegue ver que o teu faturamento vem crescendo. Falei, opa, está crescendo na modalidade de cartão? Amplamente as vendas hoje são maquininhas de cartão. Débito, crédito, parcelamento, você tem todas as modalidades ali. Tem até Pix hoje nas maquininhas de cartão, né? É, é. Pagando ali. Então, você conseguir fazer essa análise e diminuir, assim, primeira coisa, sempre quando chegar a oportunidade, empresa nova, consultoria nova, pegar a taxa de maquininha de cartão, dar uma ligadinha pro gerente, a gente sempre consegue algumas taxas mais atrativas nesse segmento. É muito legal. Legal. E beleza, a dica foi perfeita e todo mundo tem uma maquininha de cartão na empresa. Logicamente que ninguém anda com dinheiro mais, Sim, né? E necessariamente se montou um negócio, você tem que ter uma maquininha de cartão, tem. todo mundo tem um cartão de débito e crédito. Que mais dicas você pode dar em relação ao custo, por exemplo? Dá um exemplo que você fez ou na sua consultoria ou na empresa. Tem mais Ó, alguns exemplos? Eu gosto do exemplo prático. não, existem muitas modalidades também quando a gente vai olhar. Boa parte das empresas elas têm contrato de aluguel. Então, os contratos de aluguel elas são ali reajustados através de alguns indexadores, né? Então, a gente pode ter IPCA, IGPM. Então, assim, muitas vezes o empresário ele vai lá e fecha o contrato e ele acaba não lendo isso. Então, a ideia de ler esse indexador, tentar buscar ali ou um ou outro, por exemplo, o que for menor. Eu vou colocar um IGPM, um IPCA, o que for menor. É. Então, assim, apenas jogada como essa, você não fica tanto à mercê do mercado. Ou negociar com o proprietário do imóvel Negociar, mesmo, ó, vamos reajuste. manter, não vamos reajustar. Acho que a negociação é intrínseca do empresário, né? A negociação, ela não tem como. No custo, a gente vê principalmente de empresas que vendem produtos, né? Ela não fabrica o produto, ela é uma fábrica, não é uma prestação de Sim, serviço, ela é um comércio. Cara, o comprador dessa empresa, seja ele o dono, mesmo o sócio, ou ali o cara que tem a atividade de compra, tem que estar constantemente buscando novos parceiros e fornecedores. Porque a cada mês tem um novo fornecedor com uma tecnologia tão boa quanto, então. E assim, é logicamente que aquele fornecedor novo vai te fazer uma condição melhor para a entrada de mercado. E com o passar do tempo, também ele vai reajustando e reajustando. Se você ficar quietinho, ele vai. A ideia dele é aumentar o faturamento e a realmente, sua é diminuir. Então é do seu interesse estar negociando, né? com certeza. Quando a gente pega ali essa questão de fornecedores, parceiros, empresas correlacionadas, e aí a controladoria entra amplamente, né? Então você tem, por exemplo, um orçamento. Seu orçamento prevê ali, você tem um orçamento que você pode montar ali que as empresas montam, um pessimista, um otimista, um conservador, mas você projeta um crescimento de 10, 15%, ou seja, por reagir preço ou por busca de novos clientes. Mas o que a gente faz muito hoje no mercado, a questão de contratos. Então, por exemplo, eu chamo o prestador e falo, olha, eu sei que eu vou comprar de você, estou comprando de você 10 unidades por mês. Só que eu te garanto que eu vou comprar 15. Você tendo uma segurança, uma controladoria que fez dado estatístico por trás que te baseia a ter aquela quantitativa. Eu te garanto que eu vou fazer 15 por mês. Vamos fazer um contrato único no ano que
a gente assina que eu vou comprar 15 unidades para você por mês. Você fecha o valor, Legal. me dá um desconto e a gente trava isso. Você consegue amplamente. Ó, contrato único com entregas parciais e pagamentos parciais. Ou Pagamento seja, parcelado. no dia, todos os meses vai acontecer normalmente o que você já faz. A única coisa que você vai negociar numa pancada só, que esse contrato ele vai ser de volume maior. Volume maior. Falou assim, você não está comprando 15 unidades, você está comprando 15 vezes 12. Então, Exato. assim, você consegue colocar o volume dentro da quantidade atual e consegue negociar um desconto. Aí você tem que tomar cuidado também, dependendo do volume, se tem prazo de validade, perca, você faz as entregas programadas. Então, assim, me entrega aqui os 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, você consegue negociar Logicamente, E isso. se garante a qualidade do produto Pô, não também, é porque que- às vezes ele fecha, 2 meses tá E ok, depois o E terceiro. não esqueça de ter cláusulas de excludentes. Por exemplo, acontece uma pandemia. Logicamente, é uma cláusula que pode pode cruzar. excluir esse compromisso, né? É. Então tem que estar bem atento. Bem atento e questão também de lead time, né? Se a gente pegar uma indústria, você pega ali o fornecedor, ele começa a atrasar as entregas, começa a atrasar os pedidos, então tudo isso tem que estar muito bem programado com a sua operação, né? Para que não haja ruptura ao longo do processo, né? E você corre o risco de ficar sem estoque. Fazer, então, fazer esses acordos comerciais, que é amplamente chamado, isso é muito benéfico para a empresa. E também a estratégia, até falando do que o João tinha comentado um pouquinho aqui no fluxo de caixa, né? Vou aumentar o volume de vendas, mas se eu tenho uma decisão de vender mais parcelado, eu necessariamente aumento o volume de vendas. Mas como é que fica meu caixa, né? O prazo médio de recebimento? Vai Sim. ser legal e ter uma controladoria ou um FP&A, uma área que traz esses dados, te traz robustez para poder tomar essa decisão. Ah, com certeza. Dentro da controladoria, existem várias ferramentas que a gente mede isso. A gente pega o fluxo financeiro, o fluxo operacional dentro da empresa. Então, a gente consegue fazer análise do efeito tesoura. Então, a gente consegue fazer ali, quando a gente vê controladoria, diversas ferramentas que medem isso, né? Como que está teu prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, até mesmo através de um balanço patrimonial, a gente consegue fazer essas análises, né? Quando a gente vê lá, a gente consegue fazer diversas análises com indicadores, consegue dar ferramenta para o gestor ali tomar a decisão dentro desses ciclos dentro da empresa. Tinha um professor de controladoria, o Dr. Walter, ele tinha um doutorado, ele sempre falava o seguinte: a empresa, muitas, assim, ele tinha uma ampla experiência, era um senhor de 80 anos que me dava aula. Ele falava o seguinte: a empresa ela quebra por falta de caixa, ela não quebra por prejuízo. Prejuízo você posterga, você dá um jeito, Como é que é aquela frase mas mesmo que você falta sempre de fala? caixa, Pô, Do Warren Buffett? Do caixa caixa é rei, né? é o rei. caixa é o rei. Não, empresa Não, resultado é opinião. Caixa é caixa. É uma coisa assim. não, a empresa não pode, assim, esse é o grande segredo. A empresa não pode correr o risco de ficar sem caixa. Então, assim, ficar sem caixa, ela vai tomar, às vezes, juros e empréstimo mais alto, ou muitas vezes você não paga um funcionário. Então, assim, começa a gerar um problema sem precedente. Então, assim, os primeiros controles que, quando eu chego numa empresa, é entender como está o caixa ali para que a gente possa ter uma empresa cada vez mais saudável. Buscar o resultado econômico, financeiro, mas sem ter em mente ali cada vez mais ter um caixa saudável e sólido para sustentar. É, Muitas empresas que davam resultado quebraram na pandemia por falta de é. caixa. E assim, aí quando você toma a decisão como empresário de fazer a empresa crescer, ela aumenta exatamente a necessidade de capital de giro. Giro, Aumentando essa necessidade de capital de giro, ela pressiona o caixa e tem empresas que quebram crescendo, se o crescimento não for adequado ao tamanho dela. não, Então, crescer rápido demais é algo que o empresário tem que estar atento. Tem que sim, ter esse fluxo de caixa muito bem projetado para poder mensurar, né, E João? é interessante porque o ciclo financeiro, né, ver os prazos de pagamento, recebimento, ele depende dos dados que você sim, tem ali também. Então, volta no início de você ter um RP, é, ter alguém para alimentar esse RP. E não adianta você alimentar 2 meses, porque daí você não tem nenhum balanço direito sim, para conseguir comparar, né, se antes estava bom, agora não está, qual que era o sim. prazo. Então, tem que alimentar, tem que ter esses dados, senão Tem que ter não vai para um frente painel na de gestão à análise. vista, né? E pessoas ali competentes que consigam analisar de forma frequente. Quando a gente vê ali, tem uns índices dentro da controladoria que é a análise de alavancagem financeira, que você vê ali o quanto que a empresa está trabalhando com capital de terceiro. Então, assim, isso tem que ser estudado, isso tem que ser Tem. discutido. Não é ruim você crescer através captando dinheiro no mercado para poder fazer. Muitas empresas vão para o mercado, IPO, para ter caixa, Exatamente. para Porque o conseguir gerar capital de receita. terceiro, ele é mais barato. Até Sim, mesmo quando qualquer empresa que usa a técnica de WACC ou de
taxa WACC, Sim. que nada mais é do que a média ponderada de capital, ou seja, ponderando o capital próprio, capital terceiro, o capital terceiro é mais barato, mas até que limite? Existe até um gráfico que existe o limite. Por quê? Sim. No momento que você fica muito alavancado, o mercado vê como risco, então ele te precifica um juro maior, ou seja, o seu capital terceiro começa a ficar tão caro quanto o capital próprio. Aí, então existe um limite. Então a empresa tem que estar olhando isso Tem que estar constantemente. olhando, tem que estar olhando, tem que estar acompanhando isso, fazendo uma gestão próxima. Isso vale para qualquer empresa, seja grande, médio, pequeno porte, tem que entender ali como que vai funcionar essa alavancagem financeira. Então, muitas vezes, um pequeno empresário, ele quer abrir uma empresa, ele vai trabalhar com o capital dele. Então, ele vai lá pegar aquele dinheiro que ele pegou, suado, talvez de uma rescisão, ou talvez ali de uma herança, ou talvez de uma transferência. Ele quer investir todo o capital no único negócio. Vale a pena? Assim, existem várias formas de você começar a empresa. Você pode pegar um empréstimo BNDES, você pode pegar algumas coisas, algumas alavancagens. Então, assim, trabalhar com capital de terceiro não é ruim. É só você conseguir fazer o equilíbrio, né, E na o que vida. normalmente acontece, né, Taylor? A pessoa recebe 100 mil reais de herança, por exemplo, ou de uma indenização de saiu do emprego, de Sim, rescisão. Aí ele vai montar um negócio. Aí ele monta a empresa lá, faz a reforma no prédio, gasta 50 mil reais. Aí ele compra, compra os móveis, sei lá, gasta mais 10. E aí ele vai gastando, gastando, e depois ele compra o estoque. Sobra 5. Ok, abre as portas, tô tranquilo, então não tô devendo. Aí ele vende, nos 3 primeiros dias, vendeu tudo, tem que repor o estoque e tem que pagar o fornecedor. E não recebeu E não ainda. recebeu aí ainda. ele vendeu em 12 vezes, E 12 6 vezes. vezes e fez um Aí, contrato e ele de vendeu bem, 30. num preço legal, numa margem legal, e a empresa quebra. Por quê? Não tinha caixa para Tinha sustentar o caixa. negócio. Então não foi mensurado o capital de giro dele. Sim, então assim, quando você olha, o teu prazo de venda tem que estar condicionado com o teu prazo de pagamento. As duas coisas elas têm que conversar. Não adianta você querer fazer um fluxo que vai vender em 120, 130 dias e fazer um prazo de pagamento em 30, 60. Vai faltar caixa. Então, e se começar a faltar caixa cada vez mais, se você começar a pegar empréstimo, vai gerar uma despesa financeira. Essa despesa financeira vai aumentando É, até chegar uma vez que você não consegue ter. Quantas empresas têm EBITDA, que é o resultado ali antes de depreciação, despesa financeira, resultado financeiro, mas não tem resultado, não tem lucro líquido. exato. O resultado operacional é bom, a operação é boa, mas Isso é bom. o financeiro acaba tirando ali a parte do lucro. E olha, nesse exemplo que eu dei, quando a pessoa pega 100 mil reais e não tem capital de giro, e ele vendeu, o primeiro comportamento das empresas é ir lá na maquininha de cartão, que é um dinheiro fácil, entra no site da maquininha, antecipa o recebível. É um clique de botão, o dinheiro está na conta. Só que esse clique custa caro. Custa caro. Não, e assim, existem, até estrategicamente a pessoa tem que se conhecer, entender e fazer análise. Porque quando você vai contratar uma maquininha de cartão, existe a taxa que já é a taxa antecipada e a taxa sem antecipação. Então, o que a pessoa faz? Ela vai lá e contrata a taxa sem antecipação e antecipa. Ela acaba pagando um juro maior. Então, assim, se você já sabe que você vai antecipar, que você está precisando de caixa, que você precisa daquele resultado naquele momento, então você tem que contratar a taxa já com prevendo a antecipação. Então, até mesmo nisso, na hora de fazer contrato, e muitas vezes a pessoa que está vendendo, trabalhando nisso, nem sempre isso é informado. Então, é importante o empresário saber que muitos locais têm essa taxa. Então, por exemplo, a taxa antecipando, ela é 3%, a taxa sem antecipar é 2%. Então, assim, a taxa antecipando é maior. Porém, se você contratar a taxa de 2 e antecipar, ela se torna 4. Exato. Então, assim, já não é mais fácil você entrar na taxa de 3. Então, ter esse entendimento de como funciona o ciclo financeiro, prazo de recebimento, pagamento, isso é muito importante. E às vezes se percebe que o empresário trabalha também como se fosse na pessoa física, né? Por exemplo, vou comprar um ar-condicionado. Ah, não sei se é 5 mil, mas é uma parcela que cabe no meu bolso, né? Então ele vê lá, por exemplo, vou pegar um Pronamp, e o Pronamp é 1 ano de carência e depois é uma parcela que cabe no meu bolso. Tudo bem, cabe no seu bolso, mas o quanto que você vai dispor também de outras coisas para conseguir pagar essa parcela que vai caber no seu bolso, E né? olhando esse caso do João, temos um. A maioria dos clientes pega lá a proposta do Pronamp e fala: e aí, você acha que eu pego ou não pego? Olha, aqui tem 6 meses de carência. Só que ele não vê que esses 6 meses que ele não paga o principal, ele está pagando juro. Sim. Então é 6 meses que você está pagando maior. Você pega lá 100 mil reais de Pronamp e quando você vai começar efetivamente a pagar o principal, já está em 120, 130.
que a gente sempre existe aquela frase, não existe almoço grátis, né? É, não existe Ninguém vai almoço grátis. investir um dinheiro, passar um dinheiro para você. Ah, 6 meses de carência. Com certeza, se é 6 meses de carência, um ano de carência, quanto maior a carência, mais despesa financeira você vai ter. Então, assim, isso já está É. embutido na conta. Ô, Tei, lembra da nossa aula na controladoria? A primeira coisa que você aprende em matemática financeira é que o dinheiro tem valor no tempo. Exatamente. Simples assim, a matemática é a mesma, mas a Sim, matemática financeira, a diferença é que o dinheiro tem valor no tempo. Então, você emprestou, tem que receber. Pegou emprestado, tem que sim. pagar. É simples assim. A carência nada mais é assim. Se você tem R$ 1.000, você deixa no banco, todo mês está te gerando R$ 1. Ao longo, por exemplo, de 12 meses, você vai ter R$ 12. Se o banco ele te deu essa isenção por 12 meses, com certeza ele vai te cobrar um valor muito maior. Esses R$ 12 ele vai ganhar com juros, correção monetária ali na frente. Ele não vai simplesmente dar uma carência porque ele é seu amigo. Aquele dinheiro ele te emprestou, ele te deu um fôlego financeiro para que você possa investir, rentabilizar, porém você precisa usar o dinheiro de forma sábia. E agora fazendo uma amarração entre gestão de dados, controladoria, ter a informação e tomar decisão, eu vou falar algo que muitos empresários não estão preparados para executar, para saber executar, quando a sua operação não é positiva. Querido empresário, se você não tem uma operação positiva, fecha a empresa. Simples assim. Você vende, paga o custo, paga a despesa e fecha no prejuízo. E se não há mais o que se fazer, é lógico, sempre há mais o que se fazer. Se não há mais o que se fazer, cara, fecha aquela operação porque ela não tá dando certo. Ou não só fecha a operação naquele lugar, monta em outro lugar, porque aquele lugar que você montou não dá ticket médio, aquele público não dá valor no seu produto ou serviço, enfim. Ou cria uma nova estratégia. Negócio é negócio. Assim, quando a empresa ela não dá uma operação financeira, como você falou, não adianta também, você tem que ter aquele feeling, mas a gente tem que, como adulto, ser maduro para entender que talvez aquele ciclo operacional não está sendo vantajoso. Uma das coisas que ajudam muito em algumas empresas, isso acaba acontecendo, é quando você consegue de alguma forma demonstrar que mesmo aquela operação deficitária, ela tem algum valor perante o mercado e você consegue vender aquela operação para uma outra empresa. Ah, e você entrou no valuation. É, Agora você entrou no. assim, no outro- isso é muito interessante, porque às vezes aquele negócio não está gerando dinheiro para você, porque às vezes está com uma despesa financeira muito alta, você não está conseguindo pegar estoque competitivo. Porém, por exemplo, vamos pegar uma empresa que tem uma ótica à frente de um hospital ali dos olhos, por exemplo, ali que tem vários oftalmologistas. Porém, o prédio é seu, você tem um ponto comercial. Porém, a sua ótica, ela não está dando resultado. Exemplo hipotético, não está dando resultado, financeiramente não está se pagando, você não está conseguindo pegar, você não está conseguindo pegar produtos competitivos para vender no mercado, você não está com tendência de mercado, então assim, você não está conseguindo. Porém, você pode vender aquele local para uma empresa franqueada que tem ali as operações ali mais rentáveis, consegue entrar e comprar o teu local. Então você fala assim, olha, eu tenho uma ótica aqui, eu não tenho dinheiro para colocar produtos mais competitivos, mas eu consigo te vender o espaço, consigo vender o local, eu consigo te vender até um pouco know-how que eu tive de venda. Então assim, fechar a empresa, fazer esse processo de venda, incorporação, e tentar entender também que tudo na vida existe um ciclo e alguns momentos é na hora de você tomar alguma coisa Essa diferente. estratégia de crescimento com fluxo de caixa negativo acontece muito com startup. Quando Sim, ela está entrando no mercado, então ela está no processo de expansão, ela queima muito caixa. Eu, Evandro, eu não gosto muito dessa metodologia. Eu prefiro que a empresa cresça, mas gerando caixa positivo. Por mais que seja mínimo, mas gerando caixa positivo. Eu acho mais sustentável. Mas sim, é logicamente só que o crescimento dela é lento. sim, Então, por isso que algumas startups, a tecnologia, quando ela é muito disruptiva, e aí ela precisa crescer rápido. Por quê? Porque senão vem outro e copia a sua tecnologia e faz esse crescimento rápido, você perde mercado. Por exemplo, eu até assisti o filme foi do Spotify ou foi de outra? Que eu acho que a criação, acho que foi Spotify mesmo, na Netflix, que a criação daquela tecnologia não foi Spotify. Existiu outros que construíram, assim, foram pioneiros nisso, mas ela foi melhor em disseminar para o mundo todo. Uber foi melhor em disseminar para o mundo todo, né? Tem até o Easy Tax, que é do Thales Gomes, ele também comenta que viajou o mundo, mas em um momento ou outro ali alguém foi mais rápido
e necessariamente queimou mais caixa ou teve mais injeção de capital de terceiro, né? De fundos. Uma coisa que eu acho legal também em estratégia de empresa, falando dessas grandes empresas e case de sucesso no mercado, tem muitos empresários que eles trabalham, eles criam a empresa já com a ótica de fazer a venda da Fazer a empresa. venda. Então, assim, eles já criam aquele negócio, ele vê que é O um negócio negócio dele é antigo, de criar negócio. criar negócio. Então, assim, tem pessoas que, assim, vamos lá, existem vários gestores. Existem gestores que conseguem chegar, organizar, pegar um negócio que tá dando prejuízo, fazer corte de custo, despesa, arrumar ali um pouco da receita, encaixar e sair. Ir para um próximo desafio. Existem aqueles que chegam, conseguem organizar para fazer a venda. Existem aqueles que vendem incorporação, existem aqueles que criam um negócio já pensando numa venda futura, um curto espaço de tempo, até pegar um outro negócio e fazer a criação. Então, assim, isso é fantástico. Eu já vi esse caso que o cara montava não sei como é que chama, um lugar lá para as manicures trabalharem, montou, tá funcionando, vendo, beleza, vendeu, vou para outro bairro, monto Sim. outro, contrata as manicures, coloca para funcionar, vende. Flávio Augusto, acho que ele escreveu a geração de valor, né? Isso, isso. É, ele fala muito disso, né? Então, assim, ele tinha um clube de futebol, ele foi lá e vendeu, tinha uma escola de inglês, foi lá e vendeu. Se ele faz a empresa gerar negócio, rentabilizar e depois fazer Ele a vende, venda. diminui o valor, compra de novo. E você viu que legal, mas também não veio do nada isso, né? Ele vem da experiência que ele tinha, porque antes ele não sabia o que era valuation, até que alguém chegou querendo comprar a empresa dele no valor que nem ele sabia que existia. Esse, Ele falou, poxa, então existe um mundo aqui que eu não conhecia, que é o valuation. sim. E aí foi vendida, logicamente não era as mesmas habilidades que ele, aquela empresa começou a declinar, ele foi e comprou por um valor muito baixo e ele alavancou de novo. Ele falou, pô, aqui tem uma habilidade que outras pessoas não têm, que é de Exatamente. construir negócios, ou seja, de construir valor, ou seja, de construir valuation. E isso é o ápice, assim, do empresário. Até mesmo assim, o gestor, um grande gestor dentro de uma instituição, ele tem que entender, conseguir identificar qual que é a maior destreza que ele tem, o que ele tem maior Isso. habilidade, o que ele é melhor, conseguir entender, poxa, quando ele conseguir entender que ele consegue agregar valor naquela forma, naquela posição, com certeza ele vai ser muito mais valorizado pelo mercado. No dia a dia, a gente sempre comenta o que gera valor para essa empresa e o que destrói valor. E necessariamente na técnica do valuation é o fluxo de caixa descontado. Ou Sim, seja, quanto maior geração de caixa, né, no tempo, então esse fluxo de caixa é maior, o valuation é maior, falando assim bem grosseiramente. Então, entender como que eu ganho dinheiro no negócio é fundamental. Simples assim. sim. Como que o meu negócio gera dinheiro? Não é só vender mais, é ganhar dinheiro. Porque às vezes eu posso vender mais, mas o meu lucro líquido é menor. Né? Meu caixa eu acabo queimando caixa e não gerando caixa. E uma coisa de tudo isso que a gente está falando, assim, conhecimento amplo financeiro é muito importante no ambiente de controladoria e finanças. Isso é indiscutível. Mas conhecimento de estatística também é fundamental. Isso foi algo que não sou um estatístico de formação, mas eu gosto muito da arte, do segmento, porque você conseguir fazer predições de modelo, predições de mercado é algo que agrega muito. Por exemplo, você vai fazer um fluxo de caixa descontado, você vai fazer um valuation, tá? Mas com base no que previsão, qual a recorrência, quando isso vai chegar? Perfeito. Então, você conseguir entender isso é muito importante. Por exemplo, quando a gente, dentro da saúde suplementar, uma coisa que conta muito é tempo. Então, assim, como que a gente faz medição de tempo? A gente vai fazer o tempo médio. Poxa, se eu pegar o tempo médio, eu vou ter uma pessoa que está destacando muito. Então, vamos trabalhar com mediana, vamos fazer um box plot, vamos ver quem está fora, tem lá o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil. Então, entender ali quais são os segmentos. Então, assim, entender de contabilidade, de matemática financeira é fundamental, mas conhecimento estatístico é algo de outro mundo. Hoje a gente tem muito ferramentas que traz pra gente, machine learning, aprendizado de máquina que ajuda, mas tudo isso eu entendo que é algo que vem para complementar Trazer conhecimentos e base velocidade da base estatística, estatística, base trazer estatística. velocidade. Mas isso não exime você a necessidade de entender e conhecer de estatística. Então, saber de estatística é fundamental. Entender qual que é base de mercado, segmento e trazer para o teu negócio. Então, conhecer de estatística é muito importante. Até para precificar também, né? Sim, você vai fazer análise vertical horizontal, você está pegando 10% da receita, 20% de custo. Então, entender o que é porcentagem, então, assim, isso são coisas que é muito importante. Quando a gente vai pegar lá um preço, vou dar 10% de desconto.
15% de desconto, qual o percentual que eu vou ter de desconto, qual que é o percentual da taxa de maquininha. Então, fazer uma regra de 3 básica, fazer um markup divisor, vou fazer um markup multiplicador. Como que você vai fazer isso? Então, entender de estatística para quem quer trabalhar com controladoria, finanças e ter um negócio próprio é fundamental. Perfeito. Muito bom. Estamos chegando nos finalmente aqui. Eu achei legal que o Taylor falou de um livro que acho bacana o pessoal ler. Tem mais algum curso, algum livro, alguma pessoa para seguir que Uma nessa frase de área, efeito. uma frase de Não, efeito? eu acho que assim, o profissional hoje, dentro da empresa, é cada vez mais exigido que ele tenha múltiplos conhecimentos, né? Então, não adianta a pessoa focar numa única coisa. Então, assim, ela tem que aprender hoje um profissional ela tem que entender um pouquinho de tudo, né? Então, vale a pena ir atrás de um curso para entender um pouco de tráfego pago, base de cliente, estatística, metodologias ágeis, você tem ali Scrum, Lean Six Sigma. Então, você conseguir diversificar isso dentro de uma empresa, conhecer o que é processos. Então, falando de qualquer empresário, conseguir conhecer do processo, conhecer do seu negócio. Você falou muito a importância de fazer benchmark, de olhar para o mercado, conhecer concorrentes. Isso é fundamental. Então, a busca por conhecimento contínuo ela tem que sempre existir. Perfeito. Conhecimento e comportamento. Duas coisas que fica aqui desse bate-papo com o Taylor. Estamos chegando ao finalmente, então. Quero agradecer a presença do Taylor. Destacar que o Taylor também faz consultoria, né, Taylor? Se alguém Exato. quiser entrar em contato, Sim. tem um Instagram aí. Fala o seu arroba, Não, pessoal. tem um meu Instagram que é taylon.santos, acho que Taylon tem poucos aí no mercado, não é um nome aí muito comum, então assim, eu procuro trabalhar aí com empresas não voltadas para o segmento de saúde suplementar, mas para outros segmentos, mas eu atuo com essa parte de consultoria hoje financeira para empresas, e assim como atuo também no ambiente corporativo com meus amigos. Como você está no ambiente corporativo, como é que tá o seu LinkedIn, para o pessoal te encontrar? LinkedIn também tá Taylon Henrique dos Santos, lá tem meu nome completo. Então ali vocês vão conseguir ver ali todo o meu perfil profissional, trajetórias, conquistas, cursos. Então todas as informações ali pertinentes ao meu currículo estão descritas lá. Perfeito. Aqui fica mais um Fincorcast, o podcast de finanças corporativas, voltado a conhecimento para o empresário, para o gestor, com um patrocínio e incentivo da Fincor Brasil, empresa minha e do João de consultoria financeira empresarial. Você que se identificou bastante com essa informação que foi falada aqui e quiser saber um pouco mais, entra ali no contato do Taylor, entra no contato ali da Fincor. Fala o arroba, ô, João, que eu sempre esqueço aqui. Fincor Brasil. Não Do tem erro, Fincor Brasil. Vai conseguir encontrar a gente. YouTube, Spotify. E é isso aí. E Instagram. Isso aí. Muito obrigado, Taylor, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês, mais uma vez gostaria de agradecer o convite. Estamos juntos, desejo sucesso a todos. Valeu, meu guerreiro. Abraço.